Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Gente, hoje vocês não sabem quem tá aqui. Eu tô emocionada. As mães daquelas flechas, daqueles meninos, a Natália, o Ben e o Kim que tiveram aqui, que vocês tanto amaram. Essas investidoras do lar, e o tema hoje é sobre isso, elas vão ensinar para nós tudo que elas passaram, como que elas chegaram até aqui e como foi treinar aquelas crianças, porque os pais são treinadores, é isso? Como foi treinar aquelas crianças para chegarem naquele ponto que vocês viram aqui. Eu tenho certeza que você, mãe, você, pai, vai ser profundamente impactado com essa mensagem. Esse é o desejo do nosso coração. Lenise, Kathleen, que já esteve aqui com a gente, que vocês já conhecem ela. Kathleen é mãe dos gêmeos, né? E aí tem mais um ali, ó, esperando para vir, o Frederico. Sim. E tem mais um que não estava aqui no podcast, né, Kathleen? Sim, Teodoro, de 7. Ô, benção. 2 de 9, 1 de 7 e o Frederico. Isso aí. E a Lelê, que é a mãe da Natália. Sejam muito bem-vindas. Vocês aí que acompanham a gente aí no Instagram, não percam por nada, compartilhem com todas as mães que vocês conhecem, gente, porque eu tenho certeza que essa mensagem aqui pode mudar o lar de vocês. Que é isso que a gente quer, né, meninas? E aí, conta pra mim como é que é isso? Como é que é? Eu entendo isso, que os pais são treinadores dos filhos, né? Sim. Eles são flechas do Senhor e os pais têm essa missão de afiar essas flechas e lançar no alvo. Mas como é hoje criar filhos num mundo tão desafiador assim? Como é que é ter um lar estruturado onde essas crianças possam se sentir pertencentes? Porque eu acho que essa é a maior necessidade do ser humano, né? Uhum. De se sentir pertencente a esse lar, de se sentir segura, a ponto de chegar aqui, crianças de 8 anos, chegar aqui e impactar as nossas vidas, assim, me fazer cair dessa cadeira aqui, sei lá quantas vezes. Vocês têm que ser estudadas, gente. Não, vamos combinar. Vocês não concordam comigo, gente? Vocês estão aí, por favor, pronunciem-se. Essas duas têm que ser estudadas. Lê, começa. Então, na verdade, Daisy, eu falo que a Natália hoje ela tem 8 anos. Mas uma chave que mudou na minha vida foi há 4 anos atrás, só. Quando a Natalinha tinha 4 anos. Eu já vinha de uns princípios do caminhar conforme o manual da vida. Do fabricante. Manual do fabricante. Só que era muito superficial ainda o manual. Eu só pegava a parte do manual que me favorecia, que te convinha. Favorecia. Exatamente. A gente tem essa coisa, né? Essa página que eu vou pular. Essa poderia rasgar. Essa aqui não é pra mim. Não tá pra mim. Não. Vou continuar no meu mundo. Vou continuar desse jeito. Mas aí, há 4 anos atrás, eu tive uma experiência extraordinária. Porque eu falo assim, que Deus, ele só trata aquilo que a gente deixa ser tratado. É verdade, né? É um Lorde, né? E aí eu tive uma palavra do Senhor que mudou essa chave. Que Ele me ensinaria a ser Esther. Para eu poder ensinar a Natália a ser Esther. Uau! E Esther, quem é a Esther, né? Uma grande mulher de Deus. Que honrava o rei, que se dedicava às pessoas. E aí eu entendi que a partir do momento que eu honrasse o meu marido de todo o coração, quem que seria impactada? A tua filha. A Natália. Porque é uma consequência, né? Quando eles vê nós, mulheres, honrando o nosso marido, honrando a Deus. Eles aprendem o princípio da honra, né? Amando as pessoas. Eles são uma cópia. Eu falo que os nossos filhos é como se a gente estivesse num palco do teatro. E eles estão ali nos assistindo. E nos copiando. E não pense, Daisy, que é tudo uma maravilha. Porque eles reproduzem tudo aquilo que é bom
e aquilo que também não é bom que nós fazemos. Então, muitas coisas que eu vejo na Natália ainda, não adianta eu brigar com ela. Quem precisa ser mudada primeiro sou eu. Quem precisa vencer nessa área que eu quero que ela mude sou eu. Porque ela só está refletindo aquilo que ela vê na mãe dela. E como é interessante. E talvez por isso seja tão desafiador, né? Exatamente. Porque apontar, dizer o que precisa ser feito é fácil. Mas vivenciar aquilo que você está dizendo que é para fazer é que é difícil, né? Exatamente. Eles estão muito atentos, né? Qualquer incoerência que eles notem, né? Eles já percebem. Não tem Sim, como... eu lembro dos gêmeos, né, contando da fadinha do dente. Sim. E aí eles falaram, pois é, se o papai e a mamãe mente, falando que tem Papai Noel, que tem Coelhinho da Páscoa, tem fadinha, como é que nós vamos acreditar? E o problema é que se mente sobre Papai Noel, talvez está mentindo sobre Deus também, né? Exatamente. Então gera uma falta de confiança que pode ser muito prejudicial. Então, você vê, são pequenas coisas que muitas vezes a gente negligencia, mas que aquilo tem consequências. E a gente não se dá conta, né? Com certeza. E daí vem uma coisa que eu aprendi com a Kathleen, que ela fala muito da importância da gente ser intencional. E aí vocês, muito melhor do que eu, vão poder dizer que eu acho que na educação dos filhos, principalmente essa intencionalidade tem que ser muito afinada, né? Sim. E é dedicar tempo, né, Kathleen? Sim, exige um planejamento. Exatamente. Exige você se dedicar, você se planejar, né? Eu gosto de falar que às vezes a gente tem algum projeto pessoal, profissional, a gente faz cronograma, faz planilha, né? Coloca na agenda. E quando se trata da educação dos nossos filhos, que é algo muito mais importante e eterno, a gente vai deixando... Terceiriza muitas vai vezes. Terceirizando, vai deixando de qualquer jeito. Quando dá, eu converso. Quando dá, eu saio. Quando dá, eu ensino. Né? Não planeja de forma intencional. E Isso nunca dá, se não planejar. Não, se não planejar, não sai. Porque, não, tá aí, liga a TV, vai jogando, né? Dá um celular, vai brincando. Celular, vai brincando. E nunca dá. Nunca dá. Isso que a Kathleen fala é muito importante. Por que na empresa onde nós trabalhamos, ou num projeto que nós temos pessoal, a gente vai lá, abre o computador, planilha, calcula, aqui eu vou gastar tanto tempo, eu vou fazer isso, eu vou ser intencional, uma reunião com tal fulano para abrir mais negócio. E por que a gente não faz isso na nossa casa? Eu vou planejar ter um tempo com o meu marido, eu vou sair essa noite só eu e ele, meu Vale Night, vou planejar os tempos que eu vou me dedicar com a Natália. E é muito interessante que nesse um mês eu planejei, fui bem intencional e coloquei no meu planejamento, na hora do almoço com ela, porque a Natália estuda à tarde, ser intencional em ter devocionais na linguagem dela. E aí a gente comprou livro de como ser uma boa amiga, tudo relacionado com o manual do fabricante, né? Uau! E aí, então, existem esses livros? Sim. Vamos deixar de dica aí, Vou passar as dicas e as fotos. Ótimo! E ontem nós estávamos fazendo a devocional sobre o poder da mesa, de como servir as pessoas. Assim como a gente serve na mesa, a gente serve as pessoas. E a gente eu e a Natália viemos trabalhando nisso, e é muito interessante que cada princípio que a gente trabalha no dia, ela vai lá e aplica à tarde na escola. E teve algo muito interessante semana passada. Para os coleguinhas, né? Que nós estávamos estudando sobre o princípio de ajudar a professora, ajudar o colega. E na quinta-feira da semana passada, ela tinha aula de patins. E ela falou, mãe, na hora eu lembrei, vou aplicar o princípio da ajuda. E fui lá, ajudei a professora a fechar as coisas do patins, a organizar todo o material. E aí teve uma amiguinha, falou bem assim, Natália, isso daí é ser empregada o que você está fazendo. Uau, você vê, né? E ela falou, não, eu estou aplicando um princípio do que eu aprendi com a minha mãe hoje na mesa. Eu estou ajudando a Pro. Então, para nós vermos como é difícil e como se a gente não é intencional, o que o mundo lá fora vai ensinar para eles. Vai ensinar para eles. Daí eu me lembrei, né, de uma passagem no manual lá do fabricante que fala,
Se os teus olhos, que os olhos são a janela da alma, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas, né? Exatamente. A Natália viu aquilo com olhos bons, de serviço, de servir, Sim. que foi o maior ensinamento de Jesus, né? E fazer Maior é o como que se serve. fosse para Deus, né? Porque a gente não faz para as pessoas, claro, por Exato. amor às pessoas, mas primeiro por amor a Deus, né? A gente faz para Deus, sem esperar nada em troca. Então, Exatamente. a gente ensina muito as crianças sobre isso, né? Quando a gente faz para Deus. Então, se a pessoa é grata, não é grata, se a professora agradeceu, não agradeceu, não tem problema. Não muda isso. Não muda nada, porque Não muda você nada. fez representando quem você é. Exatamente. Né? Entregando aquilo para Deus. É o que a Bíblia nos ensina, né? Faça tudo com amor, como se fosse para o Senhor. Exato. E a recompensa virá dele, né? Então, ainda existe uma recompensa que a Bíblia nos... Espere tudo dele, um pouco de você e nada do outro, né? Isso é libertador, né? É É libertador. É libertador na área dos nossos filhos e para nós Pra como nós, mãe. Sem dúvida. E como esposa, né? Porque quando a gente vira essa chave que a Kathleen falou, de nós fazermos, não esperando recompensa do marido, dos Reconhecimento, filhos, reconhecimento. E exatamente isso. Se o Regis agradece ou não agradece, não me importa, porque a recompensa é tão grande do Senhor que eu prefiro que ele nem me agradeça, porque daí já tirou a vez de Deus me recompensar. Exatamente. Então, tipo, a tua recompensa, amor, é muito pequena, de acordo com o que o Pai tem para mim, para minha vida. Uau. E é incrível. E quando a gente muda essa chave, casamento é restaurado, os filhos são impactados, quem está ao nosso redor é impactado. É incrível. E uma coisa que você falou, Daisy, que é muito interessante, que eu gostaria de mencionar, esse treinamento, e que a Kathleen falou, esse treinamento, ele é diário. É todos os dias. Não pode descansar, né? Não dá para descansar. A palavra de Deus também fala, né? Que orar é vigiar e orar. E não é o contrário. Não é orar e vigiar. É vigiar e orar. É tomar água assim, ó. Não é igual o cachorro, né? Que abaixa a cabeça para tomar água. Que tá perdendo todo o cenário. Porque o nosso inimigo não tira férias. Exatamente. O nosso inimigo não tem feriado. O nosso inimigo não tem sábado e domingo. É, isso mesmo. A gente estava falando sobre intencionalidade, né? As mídias, enfim, todas as coisas que hoje estão influenciando as nossas crianças, elas... São intencionais. São todas intencionais. Quando você assiste um filminho lá que parece super inocente e tem uma cena, um princípio errado, algo ali, não foi por um acaso que aquilo foi parar lá. Alguém planejou isso, né? Colocar, tem uma agenda, nós temos que falar desses conceitos aqui, colocar na cabeça das crianças, doutriná-los para isso. Alguém planejou colocar aquilo naquele filme, naquela propaganda, naquele joguinho do celular, né? E se a gente não for ainda mais intencional na nossa missão de treinar os nossos filhos, de formar o caráter dos nossos filhos, eles vão vencer, né? Claro. Então, assim, essa é o nosso papel. Com certeza. Né? E o desafio, né? Nosso desafio, com certeza. Nossa missão, E é né? o que eu sempre falo, né, Kathleen? Eu falo sempre assim, ó, o diabo ele nunca vai aparecer de chifrinho, de rabinho e mostrando assim, olha aqui como é que eu sou maldosinho, fazendo uma mal. Não. Ele vem na pele do cordeiro. Ele fala manso, ele é bom, ele tem palavras doces, ele fala aquilo que você quer ouvir. Sim. Para depois puxar teu tapete. Né? Não é? Então é tudo muito esse cordeirinho. maquiado, né? Maquiado, tudo muito maquiado. com a bondade. Sim. Né? E é isso que está lá influenciando a sociedade, as crianças. A própria escola, né? A própria escola. A própria escola, o que é passado às vezes na escola. O discurso é maravilhoso. Sim. É lindo o discurso. A prática é que é medonha. Então a gente precisa mesmo se planejar, dar o nosso melhor. Exato. Eu sou designer industrial, acho que no outro podcast até comentei sobre isso. Mas, para mim, assim, né, se fala muito sobre legado, né? No mundo empresarial, profissional, enfim. E, para mim, o maior, eu queria muito, né, deixar um legado. O que era um legado para mim? Você é empresária, né, Kathleen? Sim, eu amo, né, empreender, enfim, criar, né? Empreendedora nata isso. e tal.
E para mim, né, como designer, né, o maior legado que eu poderia deixar era criar um produto que fosse vendido no mundo todo, quem sabe no Brasil todo, enfim, né, algo assim. E depois que eu tive uma mudança de chave, assim como a Helenise teve também, a minha... enfim, já tinha princípios também, já me dedicava com tempo de qualidade para as crianças, mas a chave virou, assim, no sentido da importância mesmo de estar intencionalmente em casa faz uns 3 anos. E ali eu entendi, né, nesse processo todo... Mas aconteceu alguma coisa que fez você... Na verdade, foi início da pandemia. Vai fazer 3 anos, é isso? Acho que sim. É isso aí, né? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Então é isso aí, não faz 3 anos. Uhum. Quase. Março vai fazer 3 anos. Março Então, do ano que vem. 2 anos e meio. Exatamente, foi isso aí. Até então, eu tinha comércio, sempre naquela correria que é tão aplaudida na sociedade, da mulher que trabalha e que tem seu negócio, que é mãe, né? Eu já tinha 3 filhos. E daí ali me vi num momento, né? De repente, pandemia, tive que assumir minha casa. Né? A pessoa que trabalhava em casa teve Covid, não voltou a trabalhar e não voltava. E eu fui meio que na marra, voltei para minha casa tendo que assumir tudo, né? Esse papel do lar que às vezes é tão desvalorizado, né? Enfim, visto de forma tão pejorativa. É os olhos ruins. E eu me vi ali, né, na minha casa, tendo que cozinhar. Nunca tinha cozinhado para as crianças. Eles não sabiam nem que sabor tinha a minha comida, enfim. Uau. E aos poucos eu fui entendendo que aquilo ali não era algo, um acaso. Era Deus que estava me levando para uma nova fase e estava me mostrando algumas coisas que eu precisava ver. E daí eu fui entendendo, fui apresentada a mentoria do lar, que eu já conversei aqui com você outro dia também, que a Helenise também faz parte. De um movimento que eu acredito que é uma revolução. Ai, vamos falar daqui a pouco. Né? Que o próprio Deus está levantando, né? Que faz parte de um livro, enfim. Que traz esse resgate, esse resgate da missão da mulher, do papel da mulher perante a Bíblia. Tão maravilhoso, tão único, né? Sim, sim. E daí ali me vi fui apresentada a esse livro, a esse material, que realmente foi uma confirmação do que eu estava vivendo já na prática. E ali que eu, né, tomei realmente a decisão de... E isso é uma coisa muito pessoal, não é né, específico para... Não é para todo mundo, cada um tem sua fase, claro. No seu momento. Nesse momento, para mim, foi o momento de dedicar, né, o meu tempo, a minha energia para minha casa, para os meus filhos. E hoje eu já colho os frutos, né? Eu e a Helenise, a gente fica emocionado de ver os meninos aqui, a Nath, no podcast. Aí você vê o quanto que valeu a pena. E hoje eu percebo justamente que não existe legado maior do que ver os meus meninos, os meus filhos, né? Dando já frutos, tendo sua né? própria convicção, já falando, né, sobre o evangelho, enfim... e, meu Deus, tenho certeza que ainda vamos viver muitas alegrias ainda. Com certeza. Né? Porque quando chega nesse nível, pode a sociedade, a escola... Sim. Falar o que quer que seja. Eles conhecem as verdades. Eles têm princípios e valores fortalecidos dentro deles. As próprias convicções deles. Já não é mais aquela coisa externa, né? Exatamente. Já não então, vai, assim, não já tem não legado vai na maior cabeça que de esse. outro. Eles têm as próprias Porque o caráter convicções. já está ali formado. Exatamente. Né? E existe um período para a gente formar esse caráter, né? Neles, nos nossos filhos. Sim. Porque depois que eles tiverem 15 anos... Já não tem mais jeito. Aí, até tem, porque eu sou um caso raro que Deus... Pela graça, sim, pela misericórdia de Deus, sim. Mas o trabalho é muito mais rápido. Quando são pequenos, Quando são pequenos. Eles absorvem tudo com muita facilidade. Uau. Né? Tem uma frase que diz assim, os filhos não são a distração do trabalho importante, eles são o trabalho importante. Uau. Então, a gente, às vezes, no dia a dia, acaba esquecendo disso. Ai, que saco, vou ter que parar tudo para levar a criança na escola. Vou ter que parar tudo para buscar eles na escola. Vou ter que... Né? Mas calma, eles não estão te distraindo. Eles são o trabalho importante. Eles são a nossa principal missão. Né? E a gente tem que entender que formar o caráter de um ser humano é uma coisa incrível, é uma coisa maravilhosa. Maravilhoso. E hoje eu vejo o tanto de alegria, satisfação que me dá de ver eles assim,
Não, né? e eu falo assim, ó, não tem legado que maior. mãe na face da terra, ou que mulher não adoraria ter um filho como o de vocês, gente? Meu Deus. É muito gratificante, É muito gratificante. né? Né? Muito gratificante, muito. Não tem né? projeto pessoal, não tem Nada, produto, não tem negócio nada. que traga mais alegria Não que tem isso. mesmo. Né? Não Meta, existe. né? Eu gostava das metas e dos Mas a gente resultados. Mas a gente pensa que, olha para os filhos assim, pensa assim, não, aqueles nasceram assim, né? Olha, eu quero dizer ali pros seguidores da Lelê, os Lelê Lovers. Nós vamos dar sequência aqui e vamos falar da experiência no lar e a experiência delas e coisas incríveis, extraordinárias que vão servir para vocês no nosso canal do YouTube. Eu sou Deisy Lima, DEISY. Siga-nos. Vejo vocês lá, viu? Nós vamos encerrar a transmissão aqui, porque nós temos muito a falar aqui ainda. Vejo vocês lá. Então, é bem isso, né? Então, quando a gente vê o fruto disso, meu Deus, que pai, que mãe na face da terra não adoraria ter um filho desse, gente? Uma filha dessa. E sabe, eu penso o quanto é importante nós estarmos sensíveis a ouvir esses direcionamentos. Assim como a Kathleen teve há 2 anos atrás. É porque ela poderia ter se negado, falar assim, né? Não, pra mim. Não foi fácil, foi bem difícil. Mas é aquilo que você sempre me fala e que eu amo, Kathleen. Fazer a vontade de Deus na parte imediata não traz uma alegria, mas traz uma colheita eterna. Fazer a vontade da nossa carne traz o prazer imediato, né? Momentânea, mas uma destruição eterna. Isso eu aprendi com a Cat. E assim, cada vez que eu penso, eu falo, essa decisão me tira da zona de conforto. Opa, mas vai trazer uma realização eterna. Isso que eu quero fazer agora vai satisfazer a vontade da minha carne. Eu vou ficar bem feliz. Mas daqui 3 horas eu vou estar chorando de arrependimento de ter tomado essa decisão. É verdade. Uau! A vida é feita de decisões, né? De escolhas, né? De escolhas. E a felicidade está ligada às boas escolhas que a gente faz. E a gente não se dá conta, porque o tempo todo a gente está fazendo essas escolhas. O tempo todo. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Olha quantas decisões nós temos que tomar. Exatamente. E é legal que eu falo muito para os meninos já esse conceito. E às vezes eu falo, arruma lá o quartinho. Não quero. Eu falei, mas a gente faz o que quer ou faz o que é certo, o que é a vontade de Deus? A gente não faz o que a gente quer, né? Uau. Porque é muito, muito fácil, né? Hoje em dia se fala muito, faça o que você tem vontade, faça o que te faz feliz, né? O Instagram da vida aí tá cheio de mensagens do tipo, né? Mas você pega lá um serial killer e fala pra ele, faça o que te faz feliz. É matar as pessoas, né? Um monte de gente, né? Exatamente. Não faz sentido. A gente tem que fazer o que é certo, fazer o que o manual do fabricante nos ensina, fazer a vontade de Deus. E não o que a gente quer, o que a gente gosta, o que nos deixa feliz, né? Isso não deve ser o guia da nossa vida. Até porque, é o que ela falou, isso não te deixa feliz fazer aquilo que você quer. Vai trazer uma alegria momentânea. É muito fugaz, muito rápida. Sim. E uma vida de choro. Exatamente. Então, isso é felicidade? Eu achei muito legal que a Cat foi ministrar uma turma lá, uma aula, um capítulo da mentoria do lar em Rio do Sul, né? Porque eu, na verdade, eu nasci em Mafra, depois morei em Curitiba, e hoje faz 2 anos que também foi mais uma mudança na rota, falo do meu destino, e estou morando em Rio do Sul. E lá, eu trabalho com a mentoria do lar, que é um projeto que nem a Kathleen fala, a gente vê um resultado. A gente planta e já colhe antes de terminar a turma, nós somos né? resultado, né? Nós somos. E aí a Cat foi ministrar um dos capítulos que eu amo, né? Que é conflitos e sobre educação de pais e filhos. E fazer aquilo, né? Cresceu tanto, eu comecei na minha casa e a mentoria do lar, ela fala assim para convidar a quantidade de números de cadeiras que você tem na mesa. E na minha casa, a primeira turma só cabia 8 na mesa. E foi crescendo de tal forma
que aí depois a gente alugou um espaço e um café, e aí consigo mentorear 20 mulheres. Esse mês que passou, eu tinha 3 turmas que fechava 70 mulheres sendo mentoreadas. Uau. Da experiência do lar. Então conta um pouquinho pra gente entender o que é essa experiência do lar, hein? A experiência, eu vou falar a minha experiência Aham. com a experiência do lar, né? Aham. Então, eu já conheci os princípios onde venho de uma família extremamente religiosa, mas eu tive um encontro com Jesus quando eu tinha 25 anos. E o manual do fabricante começou a saltar aos meus olhos. E eu comecei a pensar, e eu olhava para aquele manual e falava, como que em 25 anos eu nunca entendi isso? Eu tive essa experiência E aquilo ia funcionando, e a Lenice começou a funcionar, e o Espírito Santo começou a ministrar minha vida de tal forma que hoje eu colho os resultados de uma decisão de quando eu tinha 25 anos. Hoje eu tenho 40 anos. Mas tudo isso, só estou aqui hoje para poder falar e testemunhar, porque eu tomei uma decisão há 25 anos atrás, a ser conduzida por Jesus Cristo, a ser guiada pelo Espírito Santo. E ali começou todo um processo, mas a experiência do lar eu tive. Eu já conhecia o livro, a minha pastora tinha me dado de presente, era até o livro era um livro antigo da Dev Titus. E em novembro do ano passado, em outubro do ano passado, nós fomos jantar e ela falou, Lê, você precisa abrir uma turma da experiência do lar lá em Rio do Sul, é a tua cara, você vai amar. Eu falei, não. Quer mexer com isso não, isso dá trabalho. Eu não quero. Não. Né, assim? Eu não quero. Isso dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. que Falei, tudo isso dá não é trabalho. pra mim. Eu falei pra Cat, ela é pra você sim, Lê. E eu fui postergando, e a Cat falando. A negação É lógico, né? A carne, né, grita em querer fazer aquilo que... não, eu tô o que te bem. dá conforto. Eu tô vivendo os melhores dias da minha vida, eu falava pra ela. Tá tudo bem. Tô bem na minha zona de conforto. E aí, novembro, ela falou comigo em outubro, em novembro teve uma imersão aqui em Balneário da Experiência. A Cat não tava viajando, e eu recebi o convite e eu falei, eu vou lá pra ver o que é. Novembro do ano passado? Agora? É. Uau. E ali, Deus Virou me tua chave. quebrou mais um pouquinho e falou, filha, esse é o foco. E eu lembrei muito da Cat. Lê, você tem tanta energia e você está desperdiçando essa energia pro lado errado, Lê. E aí, quando eu comecei a imersão, eu lembro até hoje que a Cat falou, agora sim, Lê, você está focando a energia no lugar certo. Eu vou só abrir um parênteses que eu vou comentar uma coisa que me veio agora aqui. A importância da gente caminhar com pessoas que carregam aquilo que a gente busca. E que edifica nossas vidas. Exatamente. E que não falam aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A importância disso, da gente andar com os irmãos, né? E Jesus ensinou isso. Ele falou, nunca andem sozinhos. Sempre em dupla. Porque se um cai, o outro tá ali para te levantar. Exatamente. Então, se a tua vela apaga ou a chama diminui, o outro tá ali para acender aquela vela. Sim. E aí, nessa primeira imersão, quem veio ministrar era a Luciana, lá de Cascavel, e ela tinha ido para casa da Dev Titus fazer a imersão lá em Dallas com ela. Uau. E eu tive o privilégio dela sentar na minha mesa. E ela olhou para mim naquela noite, ela não me conhecia. E ela falou assim, cuidado, Lenice, com os talentos que Deus tem depositado na tua vida. Deus dá talentos. Cuidado para você não enterrar, porque um talento enterrado cheira mal. E aí eu entendi. É para mim esse negócio. Saí, eu fui falando com o Regis de Balneário até Rio do Sul, da mentoria. Isso era em dezembro. E aí eu cheguei para Crisley, que era uma das mentoras ali da imersão. E eu falei, Crisley, eu vou estar de férias em dezembro, mas eu quero abrir uma turma aqui em Balneário. A minha primeira turma, mas eu quero que você me ajude a ministrar, porque aí eu ministro as outras. Ela falou, Lê, é impossível abrir uma turma em dezembro, todo mundo tá de férias. Só que no meu coração, aquela hora veio, o diabo não tira férias. E aí Deus me deu
um sentimento no meu coração. Lê, encha a arca, porque um dia a arca vai fechar e não vai dar mais tempo. E eu falei, Crisley, se eu achar 8 mulheres, que é a quantidade de cadeiras que cabe na minha mesa, você faz comigo? Faço. E aí eram as férias da Natália, nós ficamos aqui em Balneário, fechamos uma turma. E ontem à noite, ainda eu colho resultados dessa primeira... Eu não, né? O Espírito Santo colhe resultados dessa primeira turma, onde tinha uma mulher separada. E hoje ela está com o marido dela, servindo ao Senhor na igreja, com a filhinha dela. Então, se uma vida é impactada com uma mentoria, eu não paro mesmo. E aí, depois dessa turma, abri uma turma online com 20 mulheres. E aí, depois eu abri uma turma presencial na minha casa, em Rio do Sul. Depois dessa turma presencial, abri outra dentro de uma estética em Rio doSul. E aí teve a Fernanda, que caminhou junto comigo, e hoje ela me ajuda a mentorear. E agora eu pensei assim, terminei essas três turmas, que fechou 70 mulheres. Falei, não, agora, Senhor, tá bom, agora eu vou abrir ano que vem. E aí o Senhor vem com aquela palavra, diabo não tira férias, Lê. E minha arca vai fechar. É só essas que você vai colocar dentro. Falei, tá bom, Senhor. E aí abri mais uma turma, agora vai iniciar em novembro com 25 mulheres. Uau, e só crescendo. E só crescendo. E eu sou apaixonada por esse projeto, porque ele primeiro mudou a minha vida. É sempre assim, né? Eu vou aproveitar e vou falar, porque talvez pessoas vão assistir aqui e não vão ter acesso à mentoria, né? A mentoria é baseada num livro que se chama Experiência do Lar, que você pode comprar aí na Amazon, na internet, né? Ler. E esse livro foi escrito por essa pastora americana, se chama Dev Titus. E esse livro fala de princípios que Deus criou, né? E fala sobre o papel da mulher baseado na Bíblia. Então, como eu disse, eu acredito que é uma revolução, algo muito especial, não é um livro comum, né? E, claro, que a experiência que a gente tem, que a gente chama de mentoria do lar, é um estudo desse livro junto com outras mulheres, né? Que é sensacional, porque tem a troca, tem, né, ali tem a experiência da mesa, que é depois da gente estar estudando o livro juntas, a gente senta, toma um café juntas. Mas também o conteúdo em si ele já é muito poderoso. Se você comprar o livro e ler esse livro todo, você já vai absorver, né? Deus vai te ministrar, mesmo que você não tenha oportunidade de ser mentoreada por alguém, de fazer parte de um grupo oficialmente, mas você já vai ser abençoada por isso. E no final do livro, ela mesma sugere, tem um capítulo especial de como fazer a mentoria na sua casa. Olha! Então, vamos dizer assim, você está em qualquer lugar do Brasil, você compra o livro, você lê o livro, esse livro realmente te ajudou, te ministrou, você pode começar na tua cidade. Mudou a tua história, o teu casamento, a tua vida, a tua relação com o teu filho. Foi a mudança de chave, né, principal na minha vida, na vida da Lê, de muitas outras mulheres que têm vivido isso. E daí você pode começar, talvez, na tua casa, com algumas amigas, estudando esse livro juntas, ali alguns capítulos. Então, para todas. É super acessível, exatamente. Não é algo que você precisa pagar, que você precisa... Se formar. Não, a gente faz todo né, uma metodologia aqui que as meninas desenvolveram, tem a formatura e tal. Mas o conteúdo em si, se você comprar o livro e ler, você vai ter acesso. Né? Sim, com certeza. Outro dia eu ouvi de uma amiga minha, ela estava em processo de separação, se separando do marido. E ela falou, a experiência no lar resgatou meu casamento. Olha só, é um ótimo presente, inclusive. Exatamente. Muito legal. Ótimo presente. Dar de presente esse livro é muito especial. Sabe que outro dia a Natália chegou em casa, né? E daí, é que quem olha o livro ou começa a estudar um pouquinho, pensa que é sobre arrumar a mesa. Sobre mesa posta. Sobre mesa posta. Aonde que coloca o garfo. Não, é muito mais profundo, muito né? Mais. E assim, eu tenho sido bem intencional com a mesa à noite, porque é um horário onde todos nós três estamos juntos em casa. Então, ali é a nossa comunhão na mesa, a nossa oração, o conversar ali na mesa. E foi tão engraçado que naquele dia eu simplesmente apaguei as luzes da sala, né, da mesa, e coloquei umas velinhas. A Natália chegou. Uau, mamãe, mas essa mentoria tá rendendo, hein, mamãe?
Hoje eu treino os meninos já. Hoje o Benjamin arrumou a mesa. Uau. Com vela também, ele é muito caprichoso. Com vela, suplá. Ele usou 2 suplás, fez uma mesa. Até tirei foto, depois eu mostro pra vocês. Eu quero ver a foto. E a gente tem uma divisão de tarefas em casa também, né? Então, cada dia um faz uma coisa. Um arruma a mesa, depois tira a mesa. O outro guarda a louça da máquina de lavar. O outro varre o chão da cozinha. Daí tem, né, cada dia uma escalinha. Então, eles ajudam e já entendem também. Hoje eu tava ensinando o Theo a limpar a pia, depois que, né? Theo é o caçula, né? Caçulinha, Que 7 nem anos. alcança a pia. Mas ele quis, ele falou, mãe, me ensina. Eu falei, ó, todo mundo que cuida bem das suas coisas, que é um princípio, né? Cuidar do que você tem, usar o que você tem, cuidar, né? Com sabedoria, enfim... Falei, depois você colocou a louça na máquina, fica sujeirinha, tem que passar uma esponjinha, passa um paninho, deixa a pia limpa. E ele ficou assim, sabe? Ele já captou aquilo ali pra ele. Já pegou o princípio. Já pegou o princípio. E é interessante como eles amam aprender. É muito gostoso de ensinar, né? De ensinar, exato. Eles estão ali, tipo, uma esponjinha, esperando pra absorver. Só que agora, por exemplo, se a gente coloca em primeiro lugar o nosso trabalho, o nosso eu... Que capaz que eu... Ah, filho... Nem a gente, né? Porque eu vou ensinar isso aí. É tudo terceirizado. É tudo terceirizado. E que nem... Ah, não, filho. Amanhã eu ensino. Eu tô com pressa. Tem que sair correndo. Né? E partiu dele. Eu falei, não, eu vou ensinar. Ele deixa eu fazer. Ai, que bonitinho. E a gente tem que ser muito intencional mesmo, assim. Assim, e pegar as chaves e aplicar os princípios, ensinar os princípios... Né, em cada detalhe, assim, teve oportunidade, ensina, uma coisa que, né? que eu gosto muito de falar, né, porque a gente, enfim, graças a Deus já colhe os frutos hoje de ver os nossos filhos, enfim, e as pessoas às vezes perguntam, né, e às vezes as mães que estão em casa assistindo, enfim, pensam, nossa, mas sei lá, tem que fazer curso, tem que ler muito livro, eu não sei nem por onde começar, né, eu vejo muito isso, assim, as pessoas acham que é algo muito, e na verdade é algo muito simples e sobrenatural. Porque toda a capacidade que a gente precisa para educar os nossos filhos vem de Deus. Então, não é... Eu vejo os meninos hoje, não é mérito meu a boa educação deles. Não é algo que eu fiz e que eu mereço aplauso, né? É algo que Deus fez através da minha vida. Eu noto, assim, que... capacitou, né? Vem dele. Às vezes eu tô ensinando eles ali uma coisinha boba, um conceito... Às vezes uma coisinha boba, às vezes é um conceito muito importante. Mas eu noto que vem uma inspiração de Deus mesmo. Sobrenatural. E que é interesse de Deus no futuro deles. Então, vai muito além... desse conhecimento humano que a gente aprende em curso, livro, apesar que tem muita coisa boa hoje em dia, né? E tem muita coisa ruim também, muito conceito errado. Mas, assim, entender que, né, a Bíblia fala que a gente pode pedir sabedoria a Deus, Ele vai nos dar. Assim como Salomão pediu. Exato. Né? Então, assim, peça para Deus te dar a sabedoria de como educar seu filho. Deus vai te dar, Ele tem maior prazer. Né? Interesse no futuro dos nossos filhos mesmo, né? Com certeza, que são as flechas dele, né? Sim. A gente não precisa inventar nada, né? Não. E é muito interessante isso que a Cat fala, porque assim, à medida que a gente se doa mais, que a gente se entrega mais pro Senhor e que a gente tá com os ouvidos abertos para ouvir Ele, Ele nos ensina a ser mãe. Ele nos ensina a edificar o lar e não ser aquela mulher tola que com as suas próprias mãos destrói o lar. Então, como é importante a cada levantar da cama, falar, Espírito Santo, hoje me ensina a ser uma mãe cheia do teu Espírito Santo. Me ensina a ser uma esposa, me ensina a ser a guardiã do lar. Porque com a nossa carne, a gente destrói o lar. E assim, né, porque... As pessoas, de uma forma geral, elas têm um entendimento de que o casamento é sobre saque. Né? Então, eu vou sacar do outro, o outro tem que fazer isso por mim, o outro tem... E aí Deus dá para nós esse entendimento, né, de que o casamento é sobre depósito. Porque é sobre amor, é sobre servir. Então, eu deposito tanto na vida do meu marido que aquilo transborda sobre mim. Exatamente.
E vice-versa, né? Então, quando a gente entende isso, aí tudo fica diferente. É o amor ágape, né? O amor, é o amor que só quem encontrou verdadeiramente Deus consegue acessar. Exato. Porque é um amor que normalmente a gente não entende. E não é porque o meu marido ou de vocês é perfeito, porque não existe perfeito na face da terra. O único perfeito que teve aqui foi Jesus, e não teve outro, né? Aqui, pisando na terra. Então, não é porque eles são perfeitos, porque eles são tão imperfeitos quanto nós mesmos. Esse que é o ponto. Mas porque a nossa essência é amar, né? E amar sem esperar nada em troca, né? Exatamente. Que é difícil. Desafio. Exatamente. Então, não é sobre sobre o que o outro vai me dar, ou tem para me dar, ou vai fazer por mim. Sim. Mas é sobre aquilo que eu vim entregar. Eu vim fazer. Por esse caminho, né, meninas, a gente já entra na manipulação. Porque eu vou fazer isso, porque dele vai me dar isso. Aí eu vou fazer isso. Porque nós, mulheres, temos esse poder. Porque senão a palavra de Deus não ia falar que a mulher sábia edifica seu lar, o lar, ou a tola com as suas próprias mãos destrói. Então, todos os dias pela manhã, ou eu vou ouvir a Lenise tola, ou eu vou ouvir a Lenise que edifica o lar. A sábia, né? E a sábia. Agora, a de Provérbios, né? A de Provérbios 31. Que se for ver, nós, com as nossas mãos, temos muito poder de manipulação. Claro, a mulher é extremamente poderosa. Exatamente. E eu vejo, e trabalhando com tantas mulheres desde novembro do ano passado, o quanto está distorcido o amar e o servir. Sim. Porque eu faço tanto pelo meu marido, mas ele não me faz nada em troca. Aí já tá todo o erro. Tudo errado. Aí quando você começa a perceber que você vai separar a roupa dele, que você vai deixar a toalha limpa no banheiro para ele, que você vai fazer uma comidinha boa para ele, mas honrando ao Senhor, muda o ambiente da casa. E eu falo para elas, faça um teste de 10 dias. Ame seu marido. Tenha relacionamento sexual com ele, que ele tenha prazer de vir para casa. Para ver se não muda a atmosfera do teu ambiente, porque é nós que damos o termômetro para o nosso lar. É verdade. E muda, e nos 10 dias, não precisa nem esperar 10 dias. Faça o teste, minha gente. Inspiram, né? São só 10 dias, não é? São só 10 dias, não custa nada testar. Eu falo que a gente tem que testar, porque quem tenta não consegue. Eu falo, essa palavra tentar tem que tirar do vocabulário. Eu Tem. vou fazer. Exatamente, testa, pronto, né? Sim. E a Kate falando... Já tá, errado já tá, vamos colocar assim. A Kate falando do feminismo, empoderamento. Eis aqui uma pessoinha na sua frente, meninas, que era totalmente... Empoderada. Empoderada. Então conta aí, Lenise, porque eu saí de Curitiba, eu saí de Mafra. Conta aí que tu vai se conectar com muitas mulheres. Conta pra nós. Eu saí de Mafra com 18 anos. Eu venho de uma família extremamente rígida. Nós trabalhávamos na roça dos 7 até os 15 anos. E eu via muito a minha mãe servindo o meu pai. Meu pai era um homem mais rígido, tinha horário para trabalhar, horário para almoçar, horário para dormir, ponto final, né? Sentar no sofá era só domingo. Deus livre sentar no sofá num dia de semana para assistir Ursinhos Carinhosos ou qualquer coisa do tipo. Nós tínhamos que estar sempre produzindo. E a minha mãe sempre servindo ao meu pai. Só que com 18 anos veio um sentimento no meu coração. Eu quero estudar comércio exterior, eu quero ir trabalhar numa multinacional e eu quero ter uma filha. Se tiver marido, tudo bem. Produção mas independente. A filha, com 18 anos, pensa, eu tenho 40. Olha então isso. veja como o mundo já lá atrás estava, né? Mas isso vem de muitos anos, né? A gente é que não se dava conta. Não estava tão escancarado, mas a Exato. pessoinha lá do interior de Mafra já estava com esse que não sentimento era no bem, coração. é o que eu falei do diabo, que ele se esconde. Ele tava bem mascaradinho. Mascaradinho. Ainda tá, mas agora mais pessoas libertas já, né? E aí a Lenise chega pro pai dela, extremamente rígida, e fala: pai, eu quero morar em Curitiba, estudar, quero fazer comércio exterior, trabalhar numa multinacional, ter uma caminhonetona e ter uma filha. E tô realizada. E meu pai olha para mim e fala: sabe quando que uma filha minha vai sair para estudar em outra cidade? Nunca. Jamais. Uau. E aí, Lê? E eu fui pro meu quarto,
falei com Deus. Falei, Deus, é o seguinte, eu quero ir para Curitiba. Mas esses 3 muros, eu preciso achar um emprego, eu preciso transferir minha faculdade, que eu fazia administração, e preciso arranjar um lugar para morar. Se esses 3 muros cair, eu vou embora. Claro que vou primeiro, eu tinha temor. Eu honrava o meu pai na obediência, mas não honrava dentro, porque dentro eu ficava sempre murmurando. Isso é importante falar, porque às vezes a gente acha que honra... E não honra. Eu não honrava. E eu pude entender isso com 25 anos, quando Jesus entrou na minha vida. Uau! Só que Deus, ele é tão perfeito que até as maldições ele converte em bênçãos, né? Eu falo, vai vendo, filhinha, onde que eu vou te levar. Vai indo para Curitiba, que é lá que eu te quero, mas não é desse modo, nessa rota que você tem desenhado aí. Olê, mas sem querer te interromper, mas óbvio, já te interrompendo. Mas só para falar da honra, porque às vezes a gente acha que honrar é só a gente dizer sim, senhor, e não senhor. Muitas vezes a gente vai precisar ir contra um pensamento ou um desejo do coração do pai e da mãe da gente. Isso não é desonra. Desonrar é tentar mudá-los. Isso. É não aceitar quem eles são. Isso é desonra. Isso é desonra. Não é porque assim, a gente chega numa certa idade que a gente acha... Eu passei por isso, estou falando de mim agora. Eu passei por isso. A gente acha que a gente é o sabidão e que os pais da gente já não sabem mais nada. Não, eles não sabem nada. Já estão velhos, sei lá, ultrapassada. Então, a gente, porque tem faculdade, porque fala, sei lá, quantos idiomas, porque... Então, a gente é que sabe das coisas. E aí é que está o perigo. Porque a Bíblia que diz, isso é desonra. Quem honra pai e mãe, os dias serão prolongará longos na terra. Exatamente. Tudo lhe vai bem. E a pessoa queria viver 100 anos desonrando. Desonrando, não ia vai. morrer com 30 anos. Exatamente. Então, eles... É um princípio isso. Eles vieram antes. Então, você vê, a gente chegou até aqui... Você sabe como que você chegou até aqui? Se não fosse por eles. Ainda que tenha sido... Sei lá, me jogou na sarjeta, me deu pros outros, me jogou na lata de lixo, me botou na... Não importa. Eles deram a vida com tudo que essa vida significa. E com o que eles tinham recebido, né? Porque exatamente. Eu julgava meu pai, mas eu não... É o melhor que eles tinham. Algo que ele não tinha nunca recebido. É o melhor também. Que eles tinham com... Eu falo isso no meu livro, eu escrevi o primeiro capítulo do meu livro já agora, né? Eu falo isso, conto lá. No capítulo sobre o perdão, sabe? É o melhor que eles tinham com a consciência que eles tinham, gente. Sabe? Pode ter errado, a gente também erra. Mas foi com amor, você pode saber. Exato. E não importa o que eles fizeram, o que eles foram. Nós temos que honrar, porque é a honra vida. Não tem a ver com a pessoa que está sendo honrada, tem a ver com a gente que está honrando. Exatamente. É uma com decisão. A essência, né? A nossa essência. Então não tem nada a ver se a pessoa merece ou não a honra, né? É como o perdão, né? É como o princípio do perdão. O perdão não é para quem merece, é para quem precisa. A gente não, eu vou perdoar o fulano porque o fulano é bonzinho. Não! É para quem precisa, não é para quem merece o perdão. Sim. E porque são princípios. E ponto. E quando a gente inclusive, a gente tem um capítulo no livro que é o princípio da honra. Aí que eu amo, que é o que eu mais amo do livro da experiência do lar. Porque eu falo que aquilo que a gente ama ministrar é aquilo que a gente foi transformado, né? E falando, só para encerrar, para você voltar aqui no teu assunto que eu interrompi, já que tá interrompido, né? Falando da mesa, gente, se as pessoas soubessem a importância da mesa num lar, talvez eu assim, arrisco a dizer que é o lugar mais importante da casa. Sim. Elas venderiam o colchão de 1 milhão que elas compram para dormir, porque dormir para quê? Se a gente tá aqui para viver. Vamos combinar, né? Para dormir, sei lá, eternamente. A gente geralmente dorme muito quando a gente tá insatisfeito com a própria vida, né? Exatamente. Porque quem tem propósito quer viver, quer ficar acordado, quer levantar cedo, quer dormir tarde, acordar cedo para render o tempo, né? Mas elas venderiam o colchão de 1 milhão, eu compraria uma mesa de 1 bilhão. Porque lá é um lugar sagrado. Meu Deus. Lá é onde a família se conecta, é onde você escuta o teu filho, onde você se conecta com ele, é onde você prepara uma mesa, onde você honra teu marido, onde você prepara uma mesa para o teu filho, onde ele se sente importante e fala, filho, hoje a mamãe fez a comida que você mais gosta. Porque você, filho, é importante aqui. Onde você porque serve, nós te né? amamos. Nós queremos te servir, filho.
Porque você é importante. É incrível. Onde eles se sentem amados, né? Exatamente. Que é algo que eu acredito que é um dos pilares, né? Exatamente. Das crianças, que a gente tá falando aí, com foco E nas mais, crianças. né, Kathleen, onde se sente pertencente. Sim. E aí enche o tanto, né, que nem o Joaquim falou no podcast deles, tá com o tanquinho tão cheio, né? Ai, bonitinho demais. Que não vai procurar em lugar nenhum a aprovação de ninguém. Exato. Que pode vir um amigo e dizer você é feio, você é burro. Que pouco importa, ele sabe quem ele é, ele sabe? se sente amado. Porque foi ministrado na mesa. Exatamente. Ali foi ministrado identidade revelada de quem ele é, propósito. Cada um deles tem propósito. Propósito, claro, eu tenho certeza que vocês, como mãe, veem esse propósito neles. Sim. Né? Mas por que muitos vão para o mundo das drogas ou do tráfico? Porque vê lá no chefe do morro, no traficante, pertencimento, acolhimento. Que não A tiveram em Natália casa. contou uma história esses dias, a Lê vai saber, que tinha um menininho que estava incomodando ela na escola e ela intrigada que o menino, né, provocando e tal. Aí ela chegou em casa, a Lê vai contar melhor. E teve um insight de fazer uma pergunta pro menino, se ele tinha refeições à mesa junto com a família dele. Olha aí. Lê, conta. E E aí? aí ela falou, fulano, você já experimentou sentar na mesa, comer? Eu vou te dizer que a gente fica bem tranquilo quando a gente come na mesa. Ela mesmo. Bonitinha. Daí ele falou, não, eu nunca comi na mesa, porque a minha mãe trabalha muito e a gente não faz refeições à mesa. Daí a Natália falou, mas experimenta, é tão gostoso. O menino tem a idade da Natália, né, 8 anos. Falou, eu sei, eu tive uma vez na vida eu tive essa experiência e foi bem Maravilhosa. boa, só que nunca mais eu tive. Você vê que ela entendeu já que o... Aí ela veio com o nome da mãe da criança, falou, mãe, você tem que chamar essa pessoa pra fazer Pra experiência do lar. Aí eu falei, filha, calma, é cada um no seu tempo. Os meninos também A fazem mamãe não isso. pode chegar aí e Você enfiar a vê, goela olha, abaixo, Vem né? com a listinha. Ó, mãe, essa aqui você convida, tá, mãe? E olha como eles são, benção, né? Agora que eu já interrompi mesmo, daqui a pouco tu volta. Peraí, pega o vídeo. Tá ótimo esse assunto, deixa A minha Nutri, ela... Não, vamos contar. Nós queremos saber dessa história, que essa história é bafo. A minha Nutri, ela conta que... Ela tem também o estudo... Casa e igreja lá na casa dela, né? E tudo. E daí no prédio lá tem os coleguinhas dos filhos. Ela tem um casal de filhos, né? Eles têm a idade dos filhos de vocês. 1 ano de diferença de um pro outro. Dos teus, assim. E aí, do Theo pros gêmeos, né? E aí, diz que... Aí teve uma reunião lá da igreja. Aí eles fizeram uma cartinha. Olha, a ideia deles, gente, das crianças. Olha onde os filhos de vocês vão. Olha isso. Eles fizeram uma cartinha convidando o menino e tal. E a família parece que era meio desestruturada e tal. Convidando o menino. O menino era problemático e tudo pra ir na reunião. E o menino foi. E depois a mãe dele tava lá. Uau! Veja isso. Através das crianças, né? Não, outro dia, contando um episódio desse, outro dia nós estávamos caminhando, saindo do almoço, domingo aqui em Balneário. E no chão, a hora, porque a gente sempre fala pra Natália, achado é roubado sim, filha. Não pode pegar. Tem dono, né? E aí nós saímos do restaurante, tava bem vazia a rua, tinha R$100 dobrado. E o Regis olhou. E agora? Né? Aí vamos ministrar um princípio. A Natália olhou, pai, mas achado é roubado. Aí o Regis pegou os R$100 e falou, filha, vamos orar, porque tem algum propósito. Olhamos, não tinha ninguém indo nem voltando, e tava os R$100, não tinha nada por perto. Vamos orar, até chegar em casa, veremos o que vamos fazer com esse dinheiro. Andamos 200 metros. E tinha um rapaz, assim, até que bem vestido, só que com cachorro, passando fome ali. E a Natália falou, ela vê o Regis fazendo isso, né? Ela falou, pai, eu sei, esses R$100 é para esse moço. Porque o Regis falou, vamos orar até em casa, talvez a gente oferta na igreja, né? Não é nosso. Esse dinheiro não é para nós desfrutarmos dele. É para algum propósito, filha. E aí, 200 metros, estava esse rapaz. Ela falou, mas eu quero falar de Jesus para ele, antes de dar os R$100. E ela chegou do lado e falou, oi, como que é seu nome? E ele falou, fulano, você já entregou a tua vida para Jesus? Porque não é aí que você deve estar. Tudo que o Regis fala, ela copia, né? Porque o Regis é assim, evangelista útil.
E aí oramos com ele, ela orou com ele, entregamos os R$100 para ele, feliz. Ele contou toda a história, que ele tinha perdido o caminhão, que a família dele tinha, que ele tem um lar, mas que ele não se sente digno de voltar para casa, por alguns pecados que ele cometeu, e ali pudemos ministrar o amor de Deus. Ai, que mas para ver maravilhoso. como é interessante e incrível os filhos fazendo a cópia do que eles vê. Olha, você vê, né? Que Né? tremendo, né? Hoje, quando eu tava vindo pra cá, daí no sinal tinha um menininho vendendo pirulito, sabe? E é de partir o coração, porque a gente sabe que os pais usam porque a gente se sensibiliza e vê uma criança e tudo. E ele passou, eu dei um sorriso pra ele passou do outro lado, assim, que não abria o vidro do meu carro. Do lado de lá não tava abrindo. E aí eu dei um sorriso pra ele, assim. Aí eu fiquei olhando no retrovisor, ele voltou, o Espírito Santo falou assim pra mim: chama ele. E na verdade eu queria falar de Jesus pra ele, sabe? E aí eu abaixei o vidro, dei o dinheiro pra ele e falei, ele falou assim: você quer um pirulito? Daí eu falei: não, eu quero um só. E aí eu falei pra ele. Ai, Jesus é maravilhoso. Sabia que você me fazer pagar mico aqui. Tá brincando. E aí eu falei pra ele, olhei bem nos olhos dele e falei: Jesus te ama muito, viu? Gente, eu vi o olho dele assim, ó, resplandecer, sabe? Ele fez assim, ó. E o sinal abriu e eu fui embora. Talvez nunca tenha ouvido falar Exato. desse amor. É aquela necessidade que a gente já falou outras vezes, né? Que todo ser humano tem de se sentir amado. Exatamente. Às vezes eu falo, gente, a palavra tem poder, né? Tem poder. E sabe que tem uma história assim da Daisy. Às vezes ele nunca se sentiu amado. Exatamente. Saber que alguém ama ele. Eu fiquei pensando que ele vai, talvez ele guarde aquilo para toda a vida dele, gente. Eu escutei coisas boas, não estou falando de coisas ruins, mas que eu nunca me esqueci. Uhum. E talvez seja isso. Talvez ele é um menino hoje, mas ele vai crescer com aquilo na mente, no coração dele. Sabe que a mentora Que Jesus ama ele, isso é real. A Luciana contou que essa mentora que eu fiz a imersão, que ela foi até a casa da Dave, em Dallas, e da Dev. E o Larry, que é o marido dela, faz um trabalho com os ex-presidiários. Quando sai uma pessoa que está presa, ele leva para casa para fazer uma refeição na mesa e incluir ele na sociedade. E nesse dia, e a Dev já estava esperando, né? Porque ele avisa: amor, hoje vamos ter um convidado. Ela já sabe. Então ela prepara a mesa, como prepara para toda a família. E quando ela abriu a porta, ela falou que não sabia se escondia a Trina. A Trina era pequenininha, a filha dela. E assim, era um homem de 2 metros de altura, todo tatuado, com aquela cara de medo, ela falou. E aí, nos Estados Unidos, né, as mesas são... A sala de estar é em cima, né? E aí eles subiram, a mesa estava posta, e esse homem de 2 metros de altura começa a chorar quando vê a mesa. E fala: eu não posso me sentar. Não, mas é para nós fazemos assim, né? E tá aqui separado o teu lugar para você desfrutar. Aí ele falou bem assim: eu não sei me sentar à mesa, porque eu nunca me sentei numa mesa. Ai, meu Deus. E aí depois que ele foi embora, ministraram, ele comeu. Aí a Dev fala pro Larry: imagine se esse menino tivesse tido refeições à mesa, tivesse tido um amor em casa. Hoje ele estaria condenado a um estuprador, ou preso? Talvez não. Exatamente, é sobre isso, né? É sobre isso. Mas agora vamos retomar lá a tua história. Daí tu tinha 18 tá tão anos. Bom assim. É. E aí eu tive 18 anos e aí eu falei... Abriu parênteses. E os 3 muros têm que cair. Tenho que conseguir a transferência da minha faculdade, eu tenho que conseguir um lugar para morar, eu preciso arranjar um emprego. Só que nessa época eu já trabalhava numa loja, eu estudava no centro e trabalhava como vendedora na Coach. E aí eu falei... Por isso que ela tá sempre elegante assim, que E aí eu comecei a buscar, fui atrás, consegui a transferência da faculdade, consegui um lugar para morar e consegui a transferência para ir trabalhar na Coach do Miller, em Curitiba. Shopping Miller, né? Conheço.
E aí eu cheguei pro meu pai, depois de um mês eu fiz tudo sozinha. Quer dizer, o Espírito Santo fez tudo para mim, porque com a minha capacidade eu não teria feito nada. Aprendi com a minha amiga. Eu também aprendi isso. Aprendi com a minha amiga. Eu sempre me lembro disso. Eu também. Não, porque eu achava que uma parte era eu com a que Kathleen eu já fazia, a aprendi. outra parte era ele. Com a Kathleen eu já aprendi várias também. É a da intenção, da intencionalidade. Essa que é tudo 100% tudo, ele. sempre isso pra mim foi uma chave que mudou dia 31 de dezembro de 2021. Uau, vai fazer um ano, Kathleen. Tá Me lembro como se aniversário. fosse hoje. Com o meu caderninho lá. E ela ministrando. Como é bom andar com pessoas que têm mais Viu? fé com a gente, né? Por isso E que eu não enfim, desgrudo das não. duas, mas nunca mais. Mas nós aprendemos umas com as outras. Sempre não tem, desgrudo. tem figurinhas pra trocar. É, Vai- mas que bênção a gente ter isso, né, gente? Meu Deus. Pra mim não tem... É verdade. Não tem nada mais valioso, assim, sabe, na Terra do que isso. Uhum. Não tem. Não tem. Ai, se as pessoas aprendessem isso, né? Que tão benção. É. E aí, Então vai. cheguei pro meu pai e falei, pai, seguinte, já consegui transferência da faculdade, já tenho um lugar pra morar e já tenho um lugar pra trabalhar. Você deixa eu ir embora pra Curitiba? Detalhe, eu nunca tinha pisado em Curitiba. Uau. Com 18 anos. E Fui meu- pra cidade grande ainda, pra capital. E meu pai olha pra mim e fala, Lê, é isso realmente que você quer? Daí eu falei assim, pai, confie na educação que você me deu. Eu não vou virar uma prostituta e nem uma vagabunda. Eu não vou te decepcionar. E aí meu pai todo durão, né? Escorreu uma lágrima dos olhos dele. Falou, vai, filha. E fui. Fui pra cidade grande, mas Deus o que Deus era... desmoronou os 3 muros e tu Deus- foi. Só que Deus tinha um propósito muito maior do que eu trabalhar numa multinacional, do que eu ser uma empoderada. Mas eu entrei, Deus deixou eu experimentar. Eu entrei dentro de uma multinacional depois de um tempo, me formei em comércio exterior, tinha o apartamento que eu queria, tinha o carrão que eu queria. Mas aí eu conheci Jesus Cristo. E ele mudou a rota da minha vida. Uau. E ele desconstruiu essa Lenise empoderada que queria só sucesso profissional, que queria estar no topo. E eu conheci o Regis, eu casei na igreja, conheci o Regis num retiro da igreja. Uma bênção de Deus, o meu marido. Tenho certeza que se eu tivesse casado com qualquer outro homem, eu não estaria casada. Porque ali ele tinha muito mais fé, muito mais convicção, muito mais persistência do que eu. Porque nós passamos por 2 rompantes em nosso casamento. Um, quando nós fomos transferidos para a Argentina juntos. E lá eu pedi a separação. E ele não descansou em jejum e oração. Uau. Por 3 meses ele jejuou e orou. E por 3 meses, a Lenise tola, que destruía o seu lar com as suas próprias mãos, todos os dias falava, não adianta você orar e nem jejuar, nós vamos nos separar. E Porque a mudança não foi do dia pra noite, né? não foi pro dia, porque as pessoas pensam assim, bom, É. tenho Jesus, agora minha casa vai ser transformada, minha vida vai ser transformada. Eu não vou precisar fazer nada. Nada. A É. Bíblia diz, você vai passar por tribulações, Claro. mas você será mais do que vitoriosa, mais do que vencedora. E temos que renovar nossa mente, né? Renovar Exatamente. nossa mente e caminhar Não com pessoas se que têm mais fé que a gente. Não se conformeis com o mundo, né? Mundo. Mas transformais-vos segundo a renovação da vossa mente. E a intencionalidade de todos os dias. Senhor, me renova, não me deixa agir na natureza, na velha Lenise. Agora tudo se fez novo. Me ajuda a caminhar em outra direção, né? E aí no último dia que o Regis tinha feito o propósito com Deus, o Espírito Santo me deu uma visão da Lenise separada e da Lenise casada. A Lenise casada como é hoje, com filho, edificando o reino, trabalhando com casais, com restauração. E a Lenise separada na favela, passando por baixo de muros para cuidar para não receber tiro para ser morta. E essa foi a visão que Deus me deu. E ali a cegueira caiu. Uau. A tola se foi ali. A tola se foi. Mas um marco que foi para o meu casamento e que eu comecei a desenfrear o meu profissional, porque eu falei, eu quero ser uma gerente numa multinacional. E eu fui, eu era a gerentona, e eu era a resultado. Eu dedicava o meu sangue e minha vida mesmo casada, e mesmo tendo Jesus ainda.
Mas eu Você vê focava que no meu profissional. Que a mudança, ela tem um tempo, né? Tem Um processo, né? Um processo, isso aí. E aí cheguei no topo que eu queria, mas destruída, porque sempre me faltava algo dentro. Eu sabia que estava errado, mas era tanta energia que eu gastava e era tanto holofote naquele pódio profissional que eu deixava abafar aquele vazio e tentava fingir que não existia esse vazio. E enfim, teve um dia que eu assisti aquele filme que foi um marco para minha vida, O Diabo Veste Prada. Vocês já assistiram esse filme? Deus falou tanto comigo, falou bem assim, se quer essa posição da diretora, da poderosa, mas que chega 1h da manhã em casa, que não vê os filhos e que pede para a secretária ir buscar os livros do lançamento do Harry Potter. Que ela não via os filhos dela. E ali eu falei, é para essa cadeira que eu tô indo. Eu não tinha a Natália ainda. E ali eu dei um passo atrás no meu profissional. Comecei a, pela graça de Deus, né? E como eu estava conversando com a Cat antes de vir para cá, Deus só cura aquilo que a gente deixa Ele curar. Aí eu comecei a entregar essa vida para Ele, Deus. essa área. E aí restauramos o nosso casamento, eu engravidei, voltei para o Brasil grávida da Natália, fui ser mãe. E aí, nesse processo de ser mãe, Deus falou muito comigo. Só que em 2 anos que a Natália já estava, eu tive a oportunidade de ir para outro pódio novamente do profissional. Eu falo que trabalhar e ter o teu empreendimento é bênção, é maldição quando nós colocamos em primeiro lugar. Exatamente. Falou quando tudo, nós né? não sabemos equilibrar. E a Lenise não sabia equilibrar. É como o dinheiro, ele é bênção. Ele é bênção. Mas se você põe teu coração nele, daí em tudo tudo, perde. né? Tudo. A ordem de prioridades. A É a ordem das prioridades. Exatamente. Também falado no livro. É? E aí eu entro Gente, vocês têm que ler esse livro, pelo amor de Deus. É maravilhoso. E aí eu entro novamente, a Natália com 2 anos de idade, eu entro para o mundo da moda. Eu entro para um showroom, onde eu sou ali administradora. A gente sempre é tentado naquilo que a gente já caiu uma vez. Sim. Proprietária. Né? Eu falo isso, você nunca caiu numa coisa, tu nunca vai ser tentado naquilo. Marisa, nunca usei drogas. Então, nunca vai ser tentado nas drogas. Passar aqui, você vai me oferecer... Tchum. Né? Agora, naquilo que você caiu... Ai, Jesus. E ele tenta, porque ele fala, eu não consegui destruir vocês claro, lá em Buenos Aires. Né? Mas agora, de novo. E aí, começou. Entrei na área da moda, tinha o meu showroom, top, maravilhoso, faturando horrores. E o casamento... caindo de novo. Nessa época, o Regis já estava morando em Rio do Sul, ele tinha teve uma proposta de trabalhar numa empresa, e ele ficava de segunda a sexta, e aí sexta, sábado e domingo eu trabalhava no showroom, porque eu queria atender os clientes, né? Eu queria estar lá, no meio. E esquecia minha filha, esquecia o Regis, esquecia tudo. Até que um dia o Espírito Santo falou, é hora de você largar tudo e ir embora. Renuncia a tudo. Porque a partir de que você renunciar, você vai impactar a vida de 2 pessoas. E eu entendi que era a vida da Natália. E que Deus estava colocando uma espada, uma paixão pela palavra de Deus ali. E eu renunciei e não olhei para trás. Uau. Deixei tudo para trás em Curitiba. E hoje você me pergunta, Lê, você é feliz? Eu sou a pessoa mais feliz e realizada do mundo. Porque hoje eu tenho certeza que eu estou dentro do propósito que Deus me chamou. Eu sou, primeiro, guardiã do meu lar, porque em primeiro lugar, eu honro a Deus, honrando o Regis, cuidando da minha família. Hoje eu trabalho, tenho um trabalho de auditoria financeira na empresa do Regis ali. Só que eu me sinto tão preenchida em poder também ter esse tempo e ministrar a vida das mulheres que não tem, como a Cat falou, Lê, eu vejo você no foco certo, você tem tanta energia e a tua energia está focada agora na área certa. Então, que eu queria resumir essa minha história, é como as nossas decisões impactam, mas muitas vezes as nossas decisões estão levando
a uma rota errada, mas à medida que nós vamos deixando Jesus entrar nessas áreas, nessas caixinhas que estão aqui dentro, ele vai transformando e vai convergendo para a bênção do Senhor. Amém. E é bem sobre isso mesmo, né? Esse processo foi o que a Natália comentou no podcast. Exato, Lembra? ela comentou, é verdade. Olha como impactou a vida dela, né? Que chegou, que ela contou aqui. Que a minha mãe, uma pessoa veio falar para ela que era a hora dela abandonar tudo. Exatamente. E eu abandonei, foi a melhor coisa que eu fiz há 2 anos atrás. E ela falou, e foi a melhor coisa que você fez. Uau. E hoje ela já colhe os frutos, né? Isso que eu Dessa falo. decisão. Dessa decisão. Você vê, é recente, E aí a gente não pensa, é uma né? coisa, Não, é 2 anos. Não, depois é recente, Eu, a gente também, pensa... 2 anos e meio, então... Gente, eu sou casada com o Regis há 13 anos. 13? E esses 2 últimos anos são os melhores anos de casamento que nós estamos vivendo. Uau. Eu nunca tive um casamento como eu estou vivenciando nesses 2 últimos anos. Nunca. E é porque você tá na posição correta e ele na posição correta. Né? Parte desse princípio que quando a gente se coloca numa posição diferente da qual a gente foi criada para estar, o homem não consegue também ocupar a posição dele. Exatamente. Fica E todo mundo quando fora do lugar, né? Isso, nós nos colocamos na nossa posição correta, o nosso marido também Também automaticamente vai para a posição correta também. É verdade. É algo poderoso. Mas muitas vezes tem que partir, né? Como nós somos a guardia do lar. Da mulher, né? Então, é a mulher que... E eu queria aproveitar e fazer aqui, né? Ler um reconhecimento, né? Porque muitas vezes a gente recebe essa glória, né? Que a gente aprendeu do dar glória a Deus, né? Quando a gente recebe uma glória na terra, um elogio, enfim, pela educação das crianças. E claro que o mérito 100% é de Deus, né? Como a gente já falou. Mas para mim... eu só posso ser uma mãe plena do jeito que eu sou, primeiro por Deus, mas em segundo pelo marido que eu tenho. Assim, eu tenho que dar esse reconhecimento, né? E a Lê também, eu sei que né, da mesma forma. E eu sou testemunha, eu conheço o marido. A gente é muito abençoado de ter 2 homens de Deus, né? Que estão exercendo a paternidade com os nossos filhos, estão preenchendo o lugar deles como sacerdote do lar também, nos amando, né? A gente se sente amada por eles, por isso também a gente consegue exercer esse amor para a vida dos nossos filhos, né? E assim, não tem como dizer que a gente faz isso sozinha, é impossível, né? Claro. A Lê hoje estava falando, teve que vir para cá, o Regis vai pegar e tal. Claro. Enfim, eles realmente assumem esse papel. E eu queria falar para as meninas que ainda não se casaram, né? A importância de escolher corretamente um homem que eu falo. Que tenha princípios, um homem que tem o manual do fabricante como seu guia. É o que eu falo, que não investe na seleção, vai ter que investir no treinamento depois. O treinamento dá mais trabalho. Difícil, E quem já já é casada seleção, também, né? Acreditar no poder de Deus, de transformação, de remissão, enfim. Na oração. Na oração. E no poder que a mulher tem, como você falou. No poder que a mulher tem de influência. Não esperar do outro mudar, mas quando eu mudo, quando eu assumo o meu papel, o marido automaticamente vai pro papel dele. Né? Exatamente. Entendeu? O poder que as mulheres têm nesse sentido. Então, né? Não adianta você achar que vai... Claro, a gente sabe que existem muitos casos que não tem, né? Não tem outra opção. Mas se você ainda tem opção, né? Você tem o teu marido com você, enfim... faça todo o possível para você, né? Dar certo nessa relação. Que isso vai fazer toda a diferença na vida dos teus filhos. Com certeza. Né? Eu falo assim... O fato da gente... o melhor presente que a gente pode dar para os nossos filhos é honrar nosso marido. Eles veem essa comunhão entre vocês. É também colocá-los... No livro, a gente aprende que o marido vem antes dos filhos. É verdade. Na ordem de prioridade. E dá um choque em muitas mulheres, né, Kathleen? Fala ali das experiências. Dá um choque quando você As mulheres surtam, falam, você tá louca? Meu Deus, o meu filho dorme comigo, eu primeiro dou comida para ele. Não é assim. Como é que eu vou botar meu marido antes do meu filho? Não é assim. É Deus, o nosso marido, o nosso lar, e aí os nossos filhos. Uau. Porque eles já são impactados quando eles veem a gente, eles já são amados, claro. quando eles veem nós honrando a Deus, honrando o nosso marido, cuidando do lar e suprindo as necessidades deles.
E é importante também ter né, toda essa intencionalidade também para o nosso relacionamento. Claro. Né? E quando você disse que o lar vem antes, o que seria o lar? O lar é suprir a necessidade, ter a comida certa na hora certa. É esse ambiente de amor, né? É preparar esse Entendeu? amor. Porque imagina, Daisy, que gosto que dá pra você chegar na tua casa, digamos, e na mesa que é pra servir uma refeição, tá cheia de roupa jogada. Ou a casa tudo bagunçada. Eu não consigo estar num lar desordenado. Nem a paz do Senhor consegue estar ali se tem um lar desordenado. Eu não estou dizendo que momentaneamente uma baguncinha ali, uma baguncinha lá, mas isso não rotula o que tem que ser todos os dias. Perfeito. Né? O lar é preparar esse ambiente, ter a comidinha certa na hora, uma mesa que vai refletir aquele amor, aquela intencionalidade de parar e falar, vamos comer, nanã, já tá pronto, vamos lavar a louça, vamos embora. Não, é ter esse tempo de olhar nos olhos dos teus filhos e falar, filho, como foi o seu dia hoje na escola? Ah, foi bom. Ele sempre responde assim, foi bom. Mas aí, tá, filho, como foi com a Pro? Teve algum problema com os amiguinhos? Tem alguma coisa que você errou? A Natália, na verdade, assim, a gente tem que até pedir para ela parar um pouquinho, porque de tanto que ela fala. Ela fala, mãe, eu não sou tagarela, eu sou comunicativa. Ela fala. Boa, aí O pai que fala isso, não é? O Regis desde pequenininho. Quando eles iam falar, a Natália é muito tagarela. Não, ela não é. Ela é comunicativa. Ela ouve o Regis desde então, né? Quando ela se conhece por gente, ela responde isso. Você vê o poder das palavras também, Sim, poder Muito. das palavras. Isso é uma das coisas que Ai, a gente fala muito a também sério, no fala livro, né? muito. O poder das palavras, meu Sim. Deus, gente. Se as pessoas tomassem consciência disso, jamais iam proferir palavras. Porque às vezes está tão no vocabulário, no dia a dia da pessoa, que a pessoa fala e não se dá conta Ai, daquilo. seu burro! Seu lerdo! Não, essa criança é uma Mas a peste, essa palavra- criança, Igual né? com o tio, vai lá ver o tio um bêbado. E olha o que você está profetizando sobre a vida dele. Exatamente. O dela, né? A palavra carrega em si o resultado. Esse Eu é o ponto. falo na nossa aula lá que eu uso psicologia reversa, né? Porque nossa boca tem que sair palavras de bênção e não de maldição. Então, se eu chego no quarto dele, está desorganizado, eu podia falar, vocês são bagunceiros, vocês são desorganizados, seria o normal. Mas eu falo o contrário, eu falo, peraí, vocês são super organizados, vocês são caprichosos. O que está acontecendo aqui nesse quarto? Você não está ornando. Acho que vocês estão esquecendo quem vocês são, né? Aí eles ficam tudo incomodadinhos. Não, mãe, desculpa, nós já vamos arrumar e tal. Aí arrumam rapidinho. Por quê? Né? Porque primeiro, nós somos autoridade. Então, o que a gente fala sobre eles acreditam. Né? O Joaquim deu um exemplo aqui do Einstein aquele dia. Exatamente. E assim, se eu falar que eles são desorganizados, eu falo, minha mãe falou que eu sou desorganizado, então deixa bagunçado. Então, eu já tô pra que eu vou arrumar, né? E é bem isso, Kathleen, que você falou. Vocês são autoridade na vida deles. É outra coisa que a gente não se dá conta também. Então, a palavra muito forte, proferida, muito poderoso. Toda palavra já carrega em si o resultado, que eu falei, é o poder. Mas vindo de uma autoridade, então, muito que piorou. Muito pior. Exatamente. Tem que tomar Então, muito cuidado. a gente tem que ser E a gente diligente também tem com as palavras. Diligente. Né? E intencional. Pra quem talvez está escutando e falou, já veio o sentimento, né, de arrependimento de muitas palavras que lançou, a gente tem o poder também de anular palavras que a gente já falou. Pedir perdão, né? No mundo espiritual, né? Ótimo. Eu anulo essas palavras, né? Sentar com o teu filho, pedir perdão, falar, lembra do dia que a mãe te falou isso? Me perdoa, né? É importante também a gente mostrar a nossa humanidade, né? A nossa vulnerabilidade, pedir perdão. Isso vai também trazer não somos perfeitos, né? É o que eu uma falei. conexão, né? De confiança, Exato. E o dia que eles também errarem, eles vão se sentir Vão ter a à mesma vontade atitude. para vir falar com a gente e confessar. Então, a gente não pode se colocar num pedestal, num patamar que a mãe nunca erra. Não, né? A gente também tem que pedir perdão. Isso vai trazer restauração pro relacionamento pai, filho, mãe. Eu tive uma experiência 6 meses atrás. E o que é quando a gente se alimenta do Espírito Santo, ele ajuda a nos a lembrar. E é isso que a Cat falou. Se você que está assistindo lembrou de alguma palavra ou alguma ação que você fez com teu filho, vai lá e peça perdão. Sim. 6 meses atrás eu estava viajando com a Natália de Rio do Sul para cá
E o Espírito Santo me lembrou que quando ela tinha 2 aninhos, ela estava indo para a apresentação do balé e eu fui muito grossa com ela. Eu gritei com ela, porque ela tinha se atrasado, sei lá, não me lembro da situação em si, mas eu lembro da minha ira com ela. E ali eu gritei no carro com ela. E o Espírito Santo falou, peça perdão para ela por aquele dia. E eu achei que ela nem ia lembrar, né? Ela lembrava. Eu falei assim, filha, lembra aquele dia que a mamãe estava te levando para o Seduca e que a mamãe perdeu o controle e brigou com você e te xingou e gritou e perdeu as estribeiras com você, filha? E quando eu olho pelo retrovisor, ela estava com os olhos caindo, lágrimas assim. Ela falou assim, eu lembro, mamãe. Eu me senti tão triste aquele dia que eu não conseguia nem dançar para fazer a apresentação. Tadinha. Eu falei, parei o carro, falei, filha, olhei para ela, saí do carro, fui lá até a cadeirinha dela, eu falei, filha, você me perdoa, não era com você, era a mamãe que não estava bem e descontou em você, filha. E eu quero te pedir perdão pelaquela situação, filha, por aquele dia. Eu te machuquei, filha. E ela abraçou eu e falou, tá tudo bem, mamãe, é claro que eu te perdoo, todo mundo erra. Ela falou assim. E aí a gente fez uma viagem tão gostosa. Gente, faz 6 meses. E trouxe cura, né? Trouxe cura pra ela. Cura e libertação. Sim. Talvez se aquilo ficasse lá adormecido um dia. Ia Exatamente. refletir na vida Sim, dela. ia refletir na vida dela. Ia travar alguma área da vida dela. Com certeza aí. E ela nem ia saber que era isso. Nem ia saber. Sim. Então, como é importante isso que a Cat falou. Às vezes a gente fala no calor da emoção. Quem nunca quer tirar a primeira pedra, Sim, né? Não é perfeita, Não. longe disso. E aí, mas quando a gente se alimenta da palavra, quando a gente se alimenta de um louvor, quando a gente se alimenta da presença de Deus, Ele vai limpando e vai trazendo luz e vai trazendo Consciência disso. E aí o que eu falei, e aí a gente aprende a não ter mais comprometimento com o erro, né? Sim. Errou, volta atrás, pede perdão, arruma rota, Isso. pega outra rota. Se arrepende. Porque arrependimento é né? mudança de rota, Exato. né? Tem gente que acha que Humilha-se, Isso gera né? um padrão pra eles também. Exatamente. Né? Errou, pede perdão, se arrepende, muda de rota. Muda de isso a gente rota. fala sempre também lá em casa. Né? Às vezes o Joaquim ele às vezes faz uma coisa e ele fica assim, tipo, nervoso que ele errou e ele não sabe lidar com aquilo, sabe? Eu falo, é simples. Se arrepende, pede perdão, muda de rota, tudo certo. Exatamente. Porque arrependimento é mudança Né? de rota, né? É. E deu, e não olhe para trás, senão vira estátua de sal. Siga pro alvo. Siga pro alvo. Eu tava falando, é interessante que tem muitas coisas, né? Que às vezes os nossos filhos fazem, que são bem aquele nosso... aquele nosso defeito, aquele, né? Aquele nosso problema, aquela coisa que a gente, às vezes até já venceu, às vezes ainda não venceu, mas geneticamente passa pra eles. E são as coisas que mais nos irritam, né? Mais nos tiram do prumo. Quando eles fazem aquelas coisas que você sabe que é o teu ponto fraco. Entendeu? Essa parte aí... É a mais desafiadora. É a mais desafiadora. Porque daí você fala assim, como é que eu vou brigar? Exato. Se eu ainda Com que autoridade que eu vou brigar? Sim. E aí a gente tem que ir pro quarto, orar, e falar, Senhor, me transforma, pra eu transformar minha filha. E tem pra Deus transformar ela. Tem alguns casos, tipo, né, que você já trabalhou aquilo, já reeditou a tua mente, já venceu, já foi liberta, e daí teu filho vem com aquilo. Geneticamente, parece que, né? Eu Você falo fala, que, não é possível, eu que lutei tanto pra vencer isso, e agora como isso? eu vou ter que agora lidar com isso novamente. Você vê, né? Mas é um desafio de ser mãe. Com certeza. E esse é um 12, tem vários. Mas eu falo que os filhos são treinamento, o maior e melhor treinamento emocional que existe para os pais são os filhos, né? Sim. É um treinamento Com emocional. certeza. Meu Deus, gente, eu tava conversando com a semana passada. A Natália tem um costume de ficar beliscando os dedinhos dela. Esse dedo, ela fica tirando tudo. E às vezes fica no vivo o dedinho dela. E aí o Regis falou, você acredita que eu consegui vencer isso com 15 anos porque eu beliscava meus dedos? Isso que eu falei, já venceu. Então, viu? Já venceu isso. Mas veio 15 geneticamente. anos atrás. Tô falando. E eu fico louca com isso. Eu falo, filha, como é que olha teus dedos? E aí? Mas aí como é que faz, Cat? Aí tem que pedir graça, né? Sabedoria. E orar. E da mesma forma que você conseguiu vencer, de alguma forma você teve algum gatilho, alguma coisa que te fez, né? Sim.
Aí você tem que tentar primeiro usar o que te ajudou a vencer para ele, que ele também consiga vencer. Mas, com certeza, é uma das coisas, para mim, mais desafiadoras, assim. Me tira do... Falo, não é possível. Bem aquilo que eu sofri tanto pra, sabe? Queria enterrar, esquecer. Sim. Né? Aparece de novo. Mas é o desafio de ser mãe, é assim. E tem propósito, né? Tem propósito. Tudo incrível, né? E foge a gente sair também da zona de conforto. Ah, sem dúvida, Foge né? a gente se modelar. É o que eu falo, enquanto a lição também não tá feita, a página não muda, né? Não muda. Às vezes também a gente acha que a gente superou, mas não superou. E aí aquilo vem às vezes nos filhos e tal, pra realmente que aquilo possa ser curado definitivamente através, né, dele, em você, e daí vai. E aí vai. Porque tudo tem um propósito maior, né? Tudo. E aí só basta a gente estar atenta. É. Né? E não viver no modo automático. Porque se viveu no modo automático, o propósito chegou, passou e você não viu. Exatamente. Sim, exatamente. Eu tava até olhando aqui, porque tinha algumas coisas que eu queria falar que eu acho que não dá pra gente deixar de falar num podcast que fala sobre criação de filhos, né? Beleza, ótimo. Que é a questão de exercermos a nossa autoridade como pais, né? A gente falou sobre autoridade também, declarando palavras, mas também nós somos autoridade na vida dos nossos filhos, né? E é verdade. A gente vê muito hoje em dia os filhos tomando todas as decisões da casa. É o filho que decide quando vai viajar, para onde vai viajar, o que eles vão comer, enfim, né? E a gente tem que entender a nossa posição de autoridade. Nós devemos direcionar os nossos filhos. Nós devemos saber o que é melhor para eles, né? Então, eles não sabem tomar decisões. Muitas vezes, se a gente dá esse poder para eles de tomar a decisão do que fazer, enfim, estamos falando de coisas simples, mas às vezes coisas mais complexas. Claro. Eles não têm a sabedoria e o discernimento que nós temos, né? Então, o controle tem que estar na nossa mão, né? Sim, é o que eu falo. Vocês são governantes no lar de vocês. E eles estão sob a autoridade de vocês. Quando eles saírem de casa, constituírem a família deles, essa autoridade, eles vão governar na casa deles, né? E aí esse governo Exatamente. não vai chegar o dia que eles vão poder exercer a mesma autoridade. A mesma autoridade, né? Exatamente. Mas enquanto eles estiverem debaixo da casa, dentro da casa de vocês, eles estão sobre o governo de vocês. E quem dita o código de honra, de conduta, os princípios que vão ser seguidos, é o pai e a mãe. Exatamente. E daí a importância da unidade entre o pai e a mãe, né? Sim, com certeza. O alinhamento, né? O alinhamento. Porque você imagina se o pai tem um princípio e a mãe tem outro. Sim. Daí não dá certo. Né? Aquela criança que vai pedir pra mãe, a mãe fala não, vai pedir pro pai, o pai fala assim. Tem que ter essa unidade, com certeza, é essencial. Mas e aí a criança entender isso, que ela tá sobre aquela autoridade ali. Não é ela que manda. Isso inclui também as coisas de Deus, né? Porque se a gente achar que, deixa o filho decidir se ele quer orar ou não, se ele quer ir pra igreja ou não, né? Se ele quer ler a Bíblia ou não. Não é uma decisão que eles têm que tomar, né? É uma decisão que nós, como mães cristãs, devemos tomar por eles. Com certeza. Né? Então, se você sabe que aquele é o melhor caminho para ele não tem condições de decidir. Não tem condições de decidir. Então, uma vez eu tive um episódio com isso e pedi para Deus me ministrar e me ensinar como que eu deveria reagir, né? Enfim. E era uma coisa simples. As crianças, a gente é cristão, vai nos cultos, enfim, as crianças ficavam sentadas durante o culto. Né? Eu falava, deixa eles, não vou obrigar, não vou forçar, deixa eles ficarem sentadinhos, se eles quiserem eles levantam e tal. E um dia veio uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto muito, que nem enfim, estava nos visitando, e durante o culto ele veio e falou para as crianças ficarem de pé. E aquilo me deixou tão constrangida, me deixou tão, assim, meu Deus, né? Me senti tão mal e fiquei, Deus, como assim? Me explica, será que eu tô errado? O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que melhorar? E pedir para Deus. Até que entendi algumas coisas, né? Por exemplo, escovar os dentes, tomar banho, coisas simples, né? Coisas passageiras que não tem um significado eterno nem nada. A gente não obriga eles ou deixa eles escolher, filho, hoje você escolhe se você quer escovar os dentes ou não.
Se você quer tomar banho, não, a gente vai lá e obriga, porque a gente considera que é algo importante para eles. Exatamente. Né? Algo que tem a ver com a higiene, com o bem-estar, com a qualidade de vida, com o futuro, Claro. né? Com os dentes, enfim, saúde. E com as coisas de Deus, que são muito mais importantes, que são eternas, né? A gente tem que ser ainda muito mais, né, intencional Exatamente. E atenta, né? Atenta. E assim, parece ruim, mas a gente às vezes vai ter que obrigar. Né? Parece, eu sei que é polêmico falar isso, mas às vezes, no começo, daí eu entendi isso, falei, pera, tô fazendo errado, já vou mudar. É que as coisas certas ficaram polêmicas, né? Sim. A sociedade líquida que a gente vive, né? Uhum. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Tudo pode. A relativização. E assim, ó, o problema é essa coisa da psicologia, né? Daí tu não Psicologia pode. positiva, que não pode falar não. Aí tu também não pode, tu tem que fazer a vontade do filho. Então, assim, eu comecei a mudar. E no começo, eles faziam cara feia. Eu falo pra vocês, eu não tenho filhos, eu não tenho autoridade pra falar isso, mas eu observo os filhos, né? Observo. Só observa. Eu só observo. Então, eu falo daquilo que eu observo. Consegue... Do que teus olhos vê, Do né? que os meus olhos veem. Sim. E daí, no começo, é difícil. Que daí, eles vinham já de alguns anos ali, podendo fazer o que eles quisessem, decidindo se podiam ficar de pé ou não. Tô dando esse exemplo só pra entender. Eu falei, não, a partir de agora, na hora do culto, a gente vai ficar de pé, vocês vão louvar, vão cantar, enfim. No começo era assim, ai, que saco. Se assoprando. Mas, aos poucos, aquilo foi se tornando natural, foi se tornando automático. E hoje, você já presenciou, então é prova, né? Eu não preciso... Claro que às vezes eles... deixa eu ficar um pouquinho... Não, de pé, né? Mas eles já cantam, eles já louvam, eles já entendem o princípio também da honra a Deus, no sentido de culto, de cultuar a Deus naquele momento, né? Do nosso rei. Enfim, isso vale para várias outras coisas, como uma disciplina de ler a Bíblia todos os dias, enfim... Né? Nós temos que exercer essa autoridade, não dá para deixar eles decidirem o que é melhor para eles. Nós devemos, né, determinar o que é melhor para eles, com a sabedoria que Deus nos dá. Com certeza. Né? E eu falo que quanto mais a gente treina, mais automático fica a rotina. Claro. Sim, vai se transformando. Não, e se você pensar de uma forma lógica até, como que uma criança vai saber mais o que é bom, digamos, saber mais do que você, que é o pai e a mãe dela, o que é melhor para ela. Não tem o menor sentido isso. Não, tem crianças que decidem se a gente vai no culto hoje ou não, porque a criança não quer ir, não vai. Então, né? Então, assim, é importante a gente falar sobre isso, porque é algo que, se a gente não questionar, daqui a pouco está se tornando algo natural. E também tem o contrário, né? Não adianta depois querer, com 15 anos, fazer com que o teu filho goste de ir para a igreja, ou que goste de ler a Bíblia, se você não treinou quando era pequeno. Quando nós morávamos em Curitiba, nós liderávamos um culto de manhã e de tarde. Então, a gente tinha que ir de manhã e de tarde. A Natália cresceu nesse ambiente. E hoje, se tem a oportunidade, ela vai no culto da manhã e vai no culto da noite com a tia dela. Ela fala, eu quero ir 2 vezes. Eu fui acostumada assim. Ela fala. E ela vai. E às vezes, quando nós estamos indo embora para Rio do Sul, ela fala, vai dar tempo para nós ir no culto de Rio do Sul? Sendo que a gente já foi de manhã aqui, né? Sim. E ela falou, mãe, o que você quer? Eu falei, ai, filha, hoje a gente tá um pouquinho cansada. Não, mas nós vamos. Eu fui acostumada em 2 cultos. É o padrão que vai gerando para eles. Exatamente. Né? É o terreno fértil ali que o que você planta nasce. A gente tem que se inspirar na educação judaica, né? Você gosta de falar isso. Né? Dos princípios judaicos, né? Exatamente. Às vezes a gente se perde nessa ocidentalização da psicologia positiva e tal, né? Se a gente não ficar muito atento, a gente é influenciado por essas coisas. Né? E você vê os judeus lá, os meninos com 13 anos, já leram a Torá toda. Sim, já sabem de cor, na verdade. Então, você acha que eles ficam deixando a criança decidir se quer ou não? Claro que não, né? É uma questão de sobrevivência, é uma questão de, vamos dizer assim, necessidade básica do ser humano na mentalidade deles. Dúvida. E tem que ser assim pra gente também, né? As coisas de Deus não são opcional, né? Não são... É o que você falou, tem que ser prioridade. Na nossa vida, né? E como não é, o resto tudo desmorona e a gente não sabe por quê. Exatamente. Porque é daquela criação do mimimi. Uhum. Não, tudo bem. Não,
tem a senha do teu Wi-Fi hoje. E a criança já faz um estribuliço e já faz um... Meu Deus, é de arrepiar. É sim. É autoridade. E assim, né, a gente falou sobre a criança se sentir amada, que pra mim, né, na educação dos nossos filhos, e eu sei que pra Lê também, é a base da educação deles, né, fazer eles se sentirem amados. Aí tem aquele livro que a gente sempre fala, que é as 5 linguagens do amor para as crianças, que eu super indico pra você. Mais um, hein, gente? E esse livro fala, né, que a criança tem que estar com o tanquinho cheio pra ser bem-sucedida, pra ter sucesso, pra ser, né, enfim, todas as áreas da vida. Não é só uma questão, né, emocional, envolve tudo. E eu gosto de acrescentar mais uma linguagem de amor que não tá lá nas 5, né, que você pode pesquisar depois. Essas 5 você tem que manter lá um pouquinho de cada uma na criança, para a criança, né, realmente se sentir amada, que não é o tanto que ela é amada, mas o tanto que ela percebe, que ela se sente. E vamos dizer, essa 6ª linguagem que eu gosto de acrescentar é o limite e a correção. E para minha surpresa, naquele dia do podcast, você perguntou, e o Benjamin nem imaginava, respondeu que a forma que ele se sente mais amado era quando ele era corrigido. Exatamente. Né? Então, é o nosso papel também dar limite, né? Corrigir os nossos filhos. Porque isso faz parte, né? Faz parte do amor, né? Faz parte do amor, porque eles sabem que se a gente não fizer nada, eu falo pra eles, se eu não te amasse, eu deixava você fazer o que você quisesse, do teu jeito. Mas como eu te amo, eu tenho que te corrigir, eu tenho que te ensinar, eu tenho que te explicar, né? Eu tenho que te dar limite, né? Uma coisa muito importante hoje é a exposição a telas, né? Que a gente tem ouvido muito. Exato. No caso, muito sobre os efeitos negativos, né? Então, lá em casa, por exemplo, os meninos só podem ter acesso à tela, isso inclui TV, celular, tablet, o que for, no sábado. De domingo a sexta, eles não... proibido. Eles não têm acesso. No Isso começo... que eu falei, todo lar tem suas regras. Sim. É o código de honra da casa. E vai colher benefícios de acordo com que essas decisões estipuladas. E no começo é difícil. Você acha que eles não Claro que reclamaram? Isso também não é uma coisa muito... Deve ter por aí uns 2 anos e meio, logo desse processo que eu voltei para estar realmente, né, plena no meu lar lá. E no começo reclamavam, faziam cara feia. Hoje, literalmente hoje, o Theo tava falando, mãe, a Miss perguntou na escola quem que assiste TV todo dia. Todo mundo levantou a mão. Só teve ele e mais uma criança que tem limite de tela, né? O Theo. E ele já, eu percebo, e ele ficou assim, puxa, eu sou abençoado por não ter, sabe? Já perceberam o benefício Ele com doeu, 7 anos. mas foi maravilhoso. Com 7 anos, eu sou diferente. Ele ficou assim, eu sou diferente, puxa, que pena que as crianças não têm uma mãe como a minha, sabe? Eu fiquei assim, puxa, ele já entendeu. E a gente sabe o quanto eles são bombardeados, né? De forma intencional aí, YouTube, Com rede certeza, social, gente. com coisas que eles estão passando horas lá. E a gente acha que daí com 5 minutos de qualidade vai conseguir combater o que eles estão lá fazendo intencionalmente, doutrinando as nossas crianças lá, às vezes, que estão tendo acesso aí, sei lá, quantas horas por dia. E nós temos que ser a maior influência na vida dos nossos filhos. Com certeza. Né? A gente aprende isso com a Dev também, que, né, dessa questão da influência. Antigamente, as crianças ficavam em casa, os pais iam trabalhar, ficavam com os irmãos mais velhos, com a avó e com o vô, com uma tia. E essas pessoas eram a referência, eram a influência na vida da criança. Hoje em dia, a criança é influenciada pelo youtuber, né? Enfim, então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa influência. Nós devemos ser a influência principal. E a única forma para isso... Pela professorinha na escola. Os amigos, são influências. E a única forma de conseguir manter essa influência do pai e da mãe como principal na vida das crianças é blindando eles. Né? No caso, parece radical, mas é a única forma hoje que, né, você vai conseguir limitando esse acesso, né, a esse conteúdo que realmente vem para doutrinar os nossos filhos. A única forma é blindando eles e realmente colocando limites, né, que é uma forma de amor, eu acredito assim. Com certeza, acredito total, né? E a gente vê, né, Kathleen, tipo assim, contra fatos não há argumentos, né? A gente vê os filhos de vocês, todo mundo que está nos assistindo aqui. Quem não assistiu, por favor, vão lá assistir os filhos delas, que é maravilhoso aquele podcast. E então isso dá resultado. Tá aí o resultado, né? Eu vejo assim, ó, você tem 3, Kathleen. Meu Deus, a gente sabe, um menino o trabalho que dá.
Você imagina quando junta 3? Eles podiam formar uma quadrilha ali, uma rebelião. Não é verdade? Exatamente. E você e o Jonas são 2, no caso. Para dar conta dos 3, Do quarto que tá vindo. do quarto que tá vindo, eles poderiam, né? Falar, não, nós vamos dominar isso aqui, ó. Nós somos maioria, nós vamos dominar isso aqui. E no entanto, meu Deus, aonde vocês estão, onde esses meninos estão? Eles chamam a incrível. atenção Não, de... e é detalhe, só tenho interrompendo essa parte, né? Quando eu falo para as minhas amigas, ou que eu mando a foto da Cat, dos meninos, que loucura, mais um. Aham. 3, que loucura, mais um. Nossa, não deve ser fácil. Eu falei, gente, vocês não têm ideia. Aquelas crianças são de outro planeta São de mesmo. outro planeta, parece outro Porque planeta. não incomoda, mas o que o mundo vê? Meu Deus, não dou conta de um, quem dirá de 4. Não tem criança. Só que não tem criança. existe criança. Isso Não que me existe anima criança, a não. vir trigêmeos aqui dentro da minha barriga. É, porque vai quando vir. eu olho os filhos da Kathleen, de É verdade. É verdade, Leni. Porque É eu verdade. sempre tinha medo. Falar, meu Deus, e a educação e o mundo que está hoje. Só que eu tenho um espelho que dá certo. Dá mesmo. Olha, eu tenho testemunho para dar. Eles estiveram lá em casa, eu tenho uma bancada lá, assim, eu sentei um em cada cadeira e dei um picolé para cada um. Não caiu um pingo em lugar nenhum. Se fosse um adulto, ia estar tudo melecado, vamos combinar, né? Não caiu um pingo. Não, eu vou te contar Não, eram outra 3, coisa. não tinha criança naquela casa, não tinha criança. Não, eu vou contar outra coisa que você vai se escandalizar. Não, Outro onde dia- eles vão? Outro dia a Kathleen foi, só te contando, ela foi no restaurante e tá lá na mesa, sentadinha com os 3 almoçando no restaurante, comida aquilo. Veio uma senhora, ela falou assim, minha filha, como é que é isso aí? Me explica. As pessoas não acreditam. Não acredito. A gente verdade. pegou os 3. Isso e quando acontece isso, eu posso pegar a glória que eu recebo dessas pessoas E dá pra e, Deus. e dar pra Graças a Deus, Deus. porque o mérito é dele. Então, tu pode começar a entregar muito aqui. Muda aí, manda de balde pra lá pra Manda de cima. balde. E aí, a gente pegou os 3 pra gente levar pra um aras, né? E eu cuido mais do filho dos outros do que da minha própria, de tanto medo que eu tenho, assim. Aham, claro, imagina. E aí, o Regis foi com os 3, com os 4 ali, comprar uns churros, que falou, vamos dar uns churros pra eles. Os meninos bem assim, tio, não se preocupa, pode comprar só 2, porque a gente divide. Meu. Eu quase chorei, né? A gente divide. Vou ter que falar igual os gaúchos agora. Me caiu os buteados do bolso. Nossa. E aí o Regis falou, não. Para tudo, Brasil. Não, Ah. vocês podem escolher cada um, pode escolher os teus. Tá, tio, mas então qual que é o mais baratinho pra gente escolher? Meu. Não, vocês vão escolher o que vocês querem. Olha se isso existe nesse mundo. Não, mas é que eles já são naturalmente, né? Eles já tem que aprender a compartilhar, né? Então, assim, já é uma coisa mais natural pra eles do que uma criança, às Mas vezes, não que existe, né? Não. Não, pra mim nunca vi. Também porque eu não. só tenho um, né? Eu Mas nunca vi pra mim eu também. nunca vi. Mas Sim, sabe eu que sou é filha única interessante, também, pensa. é interessante a gente falar isso, porque às vezes eu noto, eu mesma pensava assim, tipo, é uma questão de sorte, né? Um veio abençoadinho, o outro veio terrívelzinho, né? Aham. E eu vejo assim que hoje com 3, pra mim, eu desbanco essa teoria, entendeu? Maravilha, que é. Porque não é questão de sorte, né? Não, porque em 3, um ia vir, né? Eu falo assim, puxa, tem Ia algo, vir terrorista. tem algo sobrenatural mesmo. Tem algo, né, que a gente tá fazendo certo, e não por nosso mérito, mas por mérito de Deus, que tá funcionando, né? Porque poderia falar, não, tem 2 educados, mas um é terrível. É verdade, né? É. Não, os 3 Então, e aí a gente vê Então é hoje pra provar mães pra com- todo mundo que realmente é uma questão de graça de Deus. Claro, hoje a gente vê mãe. Ó, você vê, ela tem 3. A gente vê mães que tem um só. E o menino é um terrorista, a mãe não dá conta de. Aí o menino que manda as vontades do menino é. Falar, Deus o livre, não quero ter mais um, porque um já me Porque eu não dou consome conta por desse. 10, né? E tanto que ela tá em 4, 5º, né? Sim, Sei, se cara. depender do marido, a gente continua. Ô, vamos ver. glória. Ô, glória. Ô, glória. Vai por mais flechinhas Ô, dessa, né? dessa, meu Deus do céu. Ai, Jesus, Uma vamos povoar a benção. terra com... Os meninos falaram da Angelina no podcast, não falaram? Falaram Quem sabe? Vamos da ver. Angelina. De cada aham. vez eu falei, marido, calma. Essa Uma Uma amiga tem até uma bênção. coisa pra te falar sobre isso, ó. Mas depois. Tá né? bom. Segredo, É segredo nosso. revelação. Não, um dia nós vamos contar no podcast, segredo. Ok. Mas é isso, né? Então é possível, acho que vocês estão aí para provar isso. E para incentivar as mães a terem muitos filhos, né? É verdade. Não cometerem o erro que eu cometi de não ter tido, né?
Mas você tem muitas filhas. Tenho. Você tem muitas filhas que o Senhor tem mandado. Mas se eu pra tivesse você. conhecido vocês antes, teria sido diferente. Mas eu acho interessante que E os filhos de vocês? que a Daisy fala sobre isso, ela tem autoridade pra falar, né? Pra essas meninas que talvez hoje, influenciadas por esse movimento feminista, ficam, não preciso ter filho, não quero ser mãe, né? Eu acho bem relevante. Eu sempre falo assim, Cat, que o filho é uma bênção, né? Filhos são bênçãos, e é uma bênção inestimável, inimaginável, e não dá pra medir, imensurável. Eu perdi essa bênção, no caso. Eu abri mão dela. Quem perdeu fui eu, na verdade. Porque Deus nunca perde, né? Então, essa flecha que poderia ter vindo nas minhas mãos, com certeza ela foi parar em outras mãos, né? Então, nunca perde. Quem perde somos nós. Esse Mas é o ponto. mesmo a gente pensando que fez errado, Daisy, Deus Não, converge sem para a dúvida. bênção. Sim, Deus transforma. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu tenho, E não Deus tenho tem dúvida mandado disso. e suprido tudo isso Com certeza. na tua vida. Mas eu digo assim, eu vou incentivar as pessoas Isso. a terem, para não... Isso. Entende? Eu Elas acho que podem é super viver relevante. essa bênção, entende? Podem viver É essa porque o bênção. mundo hoje prega muito orgulho, Podem ser né? mãe dos Samuel, dos Davi, dos Salomão. Sair da zona, porque muitas não querem das sair da zona de Estérs. conforto, né? Exatamente. Mas Porque dá trabalho, a gente sabe que dá, né? Só que com Jesus é tão leve, Exatamente. né? E a recompensa Você me eterna. falou uma coisa que pra mim foi uma chave. Já compartilhei com muitas pessoas, com meu marido primeiro, claro. Né? Que na nossa mentalidade aqui, né? Filho é despesa, é mais gasto. Tem que fazer planilha, conta pra ver quanto que vai custar mais um filho. E na mentalidade judaica... Filho é prosperidade. Filho é prosperidade. Quanto mais filho, mais bênção, Claro. mais riqueza, né? Deus manda a provisão. A gente já tinha esse Sem pensamento, dúvida. mas eu achei interessante essa E tem até formalização. uma palavra na Bíblia sobre isso. Então, assim, hoje eu tomou posse, falou, ó, né? Mais E filho, é mais uma mais empresa. prosperidade. mais Porque um... prosperidade é crescimento. É. E a gente cresce em graça, sabedoria, entendimento, se multiplica, Sim. né? São 5 de vocês e 5 legados, 5 pessoas. Isso são 5 gerações. É muita Aleluia. prosperidade, gente. Amém. É prosperidade de um tanto que a gente não calcula. E não é só nisso, é financeira também. Óbvio, é em todos os sentidos. É. Sabe que o consultor lá do meu prédio, ele é egípcio, né? Então, eles são muçulmanos. Mas olha que eles têm esse entendimento. Olha pra você ver. E nós não temos. Os cristãos não têm esse entendimento. Olha pra você ver. E aí ele falou que cada filho que nasce, muito mais rico ele fica. Uau. Então, eles têm essa coisa de ter muitos Você filhos. tá trilionária já. Porque, Não, quadri, E é né? porque é muito mais rico você E é fica. interessante. É muito o contrário da cultura ocidental que Sim. nós temos, de que é isso, Sim. de que vai ficar mais pobre. Tem até umas piadas, né, que o povo conta. Tá vendo aquele iate ali? Foi um filho que eu deixei de ter. Tá vendo aquele... Olha aí, né? E entende? eu sempre falo, No porque mundo a gente oriental não só existe essa cultura. vive aquilo que a gente entende, primeiro na nossa Exatamente. mente. Né? Então, assim, não quer dizer que ter filhos vai trazer prosperidade. Mas se você entender e acessar isso na tua mente, Você vai Vai viver essa você prosperidade. vive Vai isso. colher. Porque tem muitas pessoas que não têm condições e têm 10 filhos. Claro, e continuam, né? Então, assim, tem que mudar a mente e acessar isso, né? exatamente. Então, já mudei minha mente, Transformai-vos pela transformação da vossa... Exato. Renovai-vos É, pela transformação da isso. vossa mente. O povo perece por falta de Conhecimento. Exatamente. Então, é isso aí. Aleluia. E Deus está te fazendo cada vez mais próspera, Kelly. É. Amém. Porque Deus é investidor, né? Sim. Não sabe que É. Deus é investidor. Então, É verdade. né? Prospera vai trazer um trigêmeos para ele. Amém. Sim. Recebo. Amém. Amém. Meninas, muito, muito obrigada por tanto transbordo. Eu tenho certeza que essa mensagem vai aos 4 cantos da terra Amém. e vai mudar muitas e muitas famílias através de chaves Amém. que vão Amém. virar, né? Não por nós, mas pelo Espírito Santo. E que ele cresça e nós diminuamos. Exatamente. Exatamente. Não porque ele nos escolheu que a gente é mais importante, muito pelo contrário. Deus ama o pecador, né? Eu odeio o pecado, mas amo o pecador. Mas porque é pelo reino, é por algo maior, é por um Propósito maior, porque é pelo povo dele. Aleluia. Então eu tenho certeza disso.
E vocês, que bom que vocês permitiram estar aqui, compartilhar, se abrir, né? Contar um pouco da história de vocês, que hoje é muito difícil pessoas que querem compartilhar das suas dores, né? Da dor e da delícia de ser o que é. É uma dor e uma delícia, né? Então, eu quero muito agradecer e honrar a vida de vocês por vocês estarem aqui e se permitirem ser esse veículo de mudança de tantas famílias, de tantas mães e de tantas crianças, que eu tenho certeza que amanhã, quando forem adultas, vão agradecer a vida de vocês. Vão falar assim, olha, minha mãe ouviu um podcast e tudo mudou lá na minha casa. Amém. 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 Que assim seja. Obrigada pela honra, Daisy, de nos escolher, de estarmos aqui nesse dia. Que Deus continue abençoando esse podcast. Ele é que me escolheu para estar entre vocês. Que cada vez mais estejam aqui pessoas tementes ao Senhor e justamente para declarar a palavra de Deus, o manual da palavra, o manual do fabricante de como nós devemos funcionar, e que Ele continue te usando dessa forma extraordinária. E termina logo o teu livro. Amém. Obrigada, Daisy, querida, mais uma vez. Obrigada, meu anjo. Eu já tô em casa aqui já. Você é de casa. Mas é uma honra poder caminhar com você. Você sabe que é um presente de Deus na minha vida também. Minha amiga. E muito feliz de estar aqui mais uma vez. Tu sabe, né, que eu me sinto muito honrada, muito mesmo, porque vocês são... Até falei isso no discipulado lá, vocês foram um presente mesmo na minha vida e com tudo que trouxe, ó. Né? Ainda é só o começo, né? A gente tá colecionando. A gente tem um livrinho, né, que a gente colecionando experiências memoráveis juntas. Coisa boa, né? Mais uma para nossa coleção. Mais uma, minha amiga. De muitas. É verdade. De incontáveis. Sim, amém. Então, fiquem com Deus. Não esqueçam de dar um like, de enviar para as pessoas que vocês conhecem. Pensam que são vidas que vocês podem estar transformando. Não é sobre nós. É sobre algo muito maior que nós. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe poderosamente. Eu vejo vocês no próximo podcast.